Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao Homeoplace. Meu nome é Letícia Cabral, atuo como terapeuta homeopata e professora de homeopatia. E hoje, pessoal, nós vamos dar prosseguimento, continuamos naquela minha maratona pelos meus trabalhos, aquecendo já vocês, já trazendo uma prévia a vocês de ofertas que depois elas vão ser todas novamente anunciadas em conjunto ali no final desse mês, que é uma data muito aguardada por todos, onde nós celebramos a nossa querida Black Friday. Então, dando continuidade a essa série que se propõe a uma espécie de olhar interno, olhar mais aprofundado sobre cada um dos meus projetos lançados até aqui para facilitar a tomada de decisão de vocês. Então, nós começamos essa série falando sobre o meu primeiro projeto lançado, Calcárias e a Força Interior. Aquela videoaula, pessoal, ela foi basicamente uma introdução ao próprio curso, propriamente. Então, ela foi a videoaula, acredito, mais densa que eu gravei desde o início dessa série. Posteriormente, passamos pela reapresentação, na verdade, do meu segundo projeto lançado, Homeopatia Inspiradora, e agora nós vamos falar sobre aquele projeto que mais me trouxe um regozijo pessoal para gravá-lo, pessoal, que é o Melodia Oculta, Introdução ao Método das Sensações. Porque foi com esse método, foi com a aplicação do método das sensações que eu, pessoalmente, encontrei a minha cura pela homeopatia. E, obviamente, né, isso já é um motivo suficiente para a gente desenvolver um vínculo maior com aquele raciocínio. E de todos os métodos contemporâneos, definitivamente é o mais poético, pessoal. E não apenas o mais poético, mas eu considero também o mais efetivo, porque a gente realmente, quando a gente consegue aplicar contento, satisfatoriamente o método das sensações, a gente consegue adentrar o máximo possível. A gente não chega no âmago propriamente, pelo menos a gente consegue chegar num nível bem satisfatório de proximidade daquele núcleo do fractal, pessoal. A gente consegue atingir realmente o germe do adoecimento, o núcleo da doença e, consequentemente, nós conseguimos tanger aquilo que a gente denomina de totalidade sintomática. É natural que seja assim, porque, bom, se a gente atinge a raiz daquela árvore, vamos automaticamente, por consequência, acabar tocando ali o tronco dela e todas caiu de novo o roteiro, pessoal, mestre em fazer roteiro cair, mas não vou precisar dele, que a coisa sai bem, vai sair muito espontaneamente, porque, como disse, né, um método que eu me debrucei muito sobre ele, porque foi nele que eu encontrei as respostas para mim mesma que eu precisava em termos de autocura. Então, o que eu ia dizendo, pessoal, é que se a gente encontra esse núcleo do fractal que configura o germe da doença, automaticamente a gente tem acesso a todos os desdobramentos dela. A gente consegue entender todos os desdobramentos dela, de maneira que a gente não se confunda. E eu falei sobre isso, pessoal, num vídeo meu intitulado Labirinto da Doença, onde eu deixo claro sobre a importância de perseguir esse núcleo do adoecimento, pessoal, porque, sobretudo, quando você aplica única e exclusivamente o raciocínio clássico, você pode se sentir um pouco perdido em relação às miríades de consequências dessa causa central. A gente confunde consequências com causa daquele adoecimento propriamente. A gente acaba muitas vezes dando tanta ênfase, valorizando tanto determinado sintoma, que é consequência, que é a pontinha do iceberg do padecimento mais profundo, que a nossa indicação ela não pode deixar de ser consequentemente rasa. E se ela é uma indicação rasa, aquele padecimento muito provavelmente vai retornar, pessoal, que o problema não foi resolvido a partir da raiz dele. Então, o método das sensações eu considero um dos mais efetivos para a gente se aproximar, ou melhor ainda, né, para que a gente finalmente consiga alcançar o miolinho da flor ou o núcleo do fractal. Tenho certeza que muitos colegas já não aguentam mais me ouvir falando, utilizando esse termo, núcleo do fractal, miolo da flor. Uso com muita frequência. Enfim, pessoal, o método das sensações, ele, só para deixar claro, pessoal, nesse Melodia Oculta, esse curso que eu intitulei, trouxe essa denominação, já vou explicar o porquê. Desse curso Melodia Oculta, eu não vou esgotar o método das sensações, pessoal, só para deixar claro, eu vou lançar as bases dele. E no que consiste lançar as bases desse raciocínio, pessoal? O que vocês vão aprender ali a partir desse primeiro contato com o método das sensações? Vocês vão aprender principalmente a discriminar essas, como Shankara denomina, essas melodias secundárias que eclipsam a nossa expressão humana. Então vocês conseguem aprender, vocês começam a aprender
a conseguir capturar nuances de outros reinos que palpitam no doente. Quando a pessoa está doente, pessoal, para Shankaran, aí a gente já aproveita aqui, eu já puxo o gancho para trazer a vocês qual é a denominação de doença segundo Shankaran, que no meu entendimento é a denominação mais perfeita. Shankaran, para Shankaran, isso que a gente chama de pessoa doente é um sujeito que tem a sua expressão humana ofuscada, obliterada, obscurecida por uma nota de outro reino, que não aquele que o sujeito pertence, que é a sua natureza humana propriamente. Então, ao invés de me expressar majoritariamente, predominantemente como pessoa humana, ao invés da minha humanidade estar se sobressaindo, é uma nota de outro reino, do reino animal, do reino vegetal, dos fungos, do reino, qual que eu não falei ainda, pessoal, mineral, vegetal e animal. Então, está sobressaindo alguma nota desses reinos secundários, que Shankaran denomina de melodias secundárias. Então, por isso mesmo eu intitulei esse meu trabalho de Melodia Oculta, Introdução ao Método das Sensações. Então, para Shankaran, o que é estar adoecido? É ter a sua nota humana sobrepujada por essas notas secundárias. Então, eu estou me comportando mais como planta do que como gente. Eu estou me comportando mais como animal do que como gente. Eu estou me comportando mais como fungo, mais como uma pedra do que como gente. E isso é muito impressionante, pessoal, porque se vocês entendem o que Shankaran quer dizer com isso na prática, vocês observam o mundo e, obviamente, o doente através de outro prisma. Vocês começam a entender que de fato esse fenômeno acontece, pessoal. A beleza desse método é que ele não é poético apenas, ele é factível, ele é palpável. Vocês conseguem perceber que o que configura um processo patológico é de fato esse eclipsamento da nota humana. Porque a pessoa começa a dizer certas coisas, é porque a gente acostumou-se com isso, pessoal. A gente meio que aprendeu, a gente foi treinado a banalizar essas nuances que configuram um quadro mórbido. A gente acha que aquilo não tem importância, na verdade a gente nem está olhando para isso em primeiro lugar, pessoal, mas quando a pessoa está doente e um terapeuta mais sensível, tem certeza que é capaz de aprender isso perfeitamente, quando a pessoa está doente ela tem uma experiência distinta. E isso fica muito patente quando a gente pede para a pessoa narrar o sofrimento dela. Independentemente de qual seja, pessoal, vamos pegar uma coisa mais palpável, que é uma coisa mais física. Então, a pessoa está com uma dor no coração e ela tem algum problema ali no aparato cardíaco dela. Ela está com alguma questão circulatória. Então, você está tratando uma hipertensão, você está querendo tratar uma hipotensão, que seja uma arritmia, com homeopatia. Então, você tem uma questão cardíaca e a pessoa sente dor no coração ao mesmo tempo. Então, a gente vai utilizar essa dor como ponto de partida. Shankaran nos ensina isso também, que a gente deve utilizar o que a gente tem à nossa disposição. O sofrimento mais patente naquele momento é a dor no coração, então ele vai ser, essa dor no coração, esse sofrimento vai ser a nossa porta de entrada a esse labirinto da doença. E pode ser que a gente chegue até o âmago da doença, que é justamente essa sensação central. Quando a gente toca essa sensação, por fim, é como se a gente estivesse em contato ali com o germe da doença propriamente, é onde essa melodia secundária, um momento em que essa melodia secundária ela se apresenta de uma forma mais patente para a gente, uma forma inegável. A gente tem contato com aquele nonsense, com aquele ponto em que claramente, pessoal, não tem nenhum traço de humanidade ali. A pessoa não está nem falando coisa com coisa. Inclusive é nesse ponto que a gente tem que chegar com o indivíduo, quando inclusive a gente nota que ele consegue extrapolar a racionalidade. É por isso, pessoal, que o método das sensações, a gente não consegue aplicá-lo universalmente. Seria uma bênção se a gente conseguisse, pessoal, mas veja bem, a gente tão apegado como a gente é à racionalidade, ao controle, a gente conseguir colocar o doente naquele ponto em que ele está à vontade, não falando coisa com coisa, pessoal, pode ser uma tarefa relativamente desafiadora para os nossos tempos. Então, aí a gente esbarra na receptividade, na flexibilidade de maior parte das pessoas. Muita gente vai apresentar resistência. Então, isso é uma pena, porque significa assim que o ponto máximo que a gente vai chegar é aquele ponto que Shankaran denomina de patamar das ilusões. O que é ilusão, pessoal? Segundo Shankaran, ilusão é aquele ponto das crenças. Muitas vezes é o máximo onde a gente consegue chegar. A gente nota que por trás daquele adoecimento existe uma crença muito distorcida em relação a si,
Vamos supor, né, uma pessoa que tem medo de falar em público, e ela diz que eu não consigo falar em público porque eu sou uma pessoa incapaz, eu não tenho desenvoltura, e todo mundo vai perceber que eu vim de uma condição social inferior. Veja bem, é uma crença, não tem nada na realidade concreta, muitas vezes ali do indivíduo, que legitima aquela visão degenerada, aquela visão denegrida em relação a si mesmo, mas o sujeito ele sustenta aquela convicção. Então tocar esse âmbito das crenças, pessoal, é muito fácil. É relativamente fácil a gente chegar aí, porque basta a gente bater um papo com a pessoa para a gente já ter acesso ali a infinitas crenças limitadoras que ela carrega consigo e que podem estar justificando aqueles padecimentos, quando é o caso ali de uma doença clínica, né, que a pessoa quer combater, um quadro clínico. Então, uma hipertensão, uma dor no coração, enxaqueca, uma gastrite, como queira, né? A gente consegue rastrear sem grandes dificuldades as crenças, as visões de mundo, as perspectivas de mundo distorcidas ali do doente. Só que sensação, pessoal, precisa ir além disso. Quando a pessoa diz que eu não posso falar em público, porque todo mundo vai ver que eu estou numa condição, eu vim de uma condição social desfavorecida, inferior, a gente vai ter que pedir para a pessoa se situar naquele ponto, onde ela realmente sente que ela está sendo depreciada, que ela está sendo descredibilizada por causa da condição social dela, que veio ali que ela legou do berço. Então a gente vai ter que pedir para a pessoa se transpor para aquele ponto, e ela vai ter que descrever a experiência para a gente. E aí é que a gente percebe, pessoal, que realmente não tem como a gente abordar a dinâmica mórbida humana sem que a gente se aprofunde em parâmetros individuais, que cada um, nessa mesma circunstância, vai ter uma experiência diferente. O que é experiência, pessoal? Aqui a gente já entra no âmbito que está muito além do que a nossa racionalidade consegue conceber. Então, como é estar ali sentindo-se humilhado, ali falando em público, ou então tentando falar em público? E a gente vai ver várias descrições, pessoal, que elas escapam realmente daquilo que pode ser tomado como previsível, lógico, racional. A pessoa vai dizer que, Letícia, é como se eu estivesse flutuando, é como se tivesse uma âncora me puxando, é como se eu estivesse sendo partido no meio, e quando eu sou partido no meio, saem várias pétalas do meu peito, sai um jato de água do meu peito. Isso faz algum sentido, pessoal? Mas a gente pode chegar nesse ponto, e normalmente a gente nem precisa ir tão além assim, a gente nem precisa pedir para que a pessoa mentalize aquela situação que para ela é uma situação crítica, é uma situação de estresse. Basta a gente explorar, aí vamos voltar ali àquela dor no peito. Basta a gente pedir para que a pessoa diga como é sentir essa dor no peito. Pessoal, vocês podem surpreender com a resposta. Aí é que a gente tem certeza que doença é isso mesmo. Na doença, prevalece uma nota que definitivamente ela não é humana. A pessoa vai trazer, às vezes, colocações, pessoal, que elas não são minimamente factíveis, pelo menos não sob o prisma lógico. Então a pessoa vai dizer que não, tem uma mão apertando meu coração, e essa mão está espremendo meu coração como uma laranja. E essa mão, ela possui garras, e ela está fincando as suas garras ali no meu coração, e isso me traz uma sensação de vazio. E esse vazio me torna leve, tão leve que eu flutuo, e depois alguma coisa me puxa. Pessoal, vai questionando o doente a partir do momento que ele começar a trazer colocações desse tipo, que aí você vai chegar num absurdo maior ainda. Não faz sentido nenhum que eu estou falando. Mas isso é uma comprovação de que a irracionalidade, ou seja, aquilo que escapa à minha expressão humana, é o que configura de fato o coração do padecimento. E aí vocês façam essa experiência. Você tem alguém aí com o nariz entupido, a queixa que um ente querido tiver, explore essa queixa. Peça para a pessoa falar. Como é passar por aquela experiência? Ai, nossa, aqui tá atrapalhando o meu dia a dia. Sim, dependendo da queixa, atrapalha mesmo o dia a dia. Mas atrapalha como? Aí você vai perguntando e a pessoa vai trazendo colocações que elas já começam a fazer tanto sentido assim. Você nota que não tem tanta coerência assim com a realidade. Ah, mas aí eu não posso sair de casa, eu vou ter que ficar trancado, e ficar trancado é muito ruim, e aí a minha vida social começa a ser prejudicada, e aí eu começo a não render, e aí eu sei que estão falando mal de mim, olha só o que tem a ver uma coisa, sei que estão falando mal de mim, e estão falando mal de mim, aí eu me sinto crucificado, e ser crucificado também é muito ruim, porque isso abre vazio no meu peito, olha só. Como uma coisa já não tem nada a ver com a outra, pessoal. O que nariz entupido tem a ver com tudo isso? Então, são evidências que um terapeuta mais sensível ele consegue capturar de que, de fato, quando a pessoa não está equilibrada, quando ela está doente, tem algo não humano que está prevalecendo. Tem uma nota
não humana eclipsando as suas expressões humanas. Prova cabal são discursos desse tipo, que a gente percebe em abundância em pessoas que estão doentes, mas a gente, por algum motivo, banaliza isso, por algum motivo isso não chama a nossa atenção. Pra gente, a doença é um caos que não vale a pena ser explorado. Ah, Letícia, o que você espera de uma condição de desequilíbrio? É doideira mesmo. Mas essa doideira para o método das sensações, ela tem muito valor, porque ela vai nos levar à resposta que a gente precisa, no que diz respeito ao medicamento mais compatível, do reino mais compatível com aquele doente, de maneira que ele consiga se libertar daquele sofrimento de forma definitiva e de maneira que a sua natureza humana ela volte a prevalecer. E aqui eu abro um parênteses, pessoal. Daqui a gente já consegue obter a resposta a um questionamento que ele é muito corriqueiro, pessoal. Eu percebo que, sobretudo estudantes de homeopatia, até homeopatas veteranos, têm a seguinte visão. Letícia, quando eu encontro um simílimo momento meu, que é aquele medicamento que tem mais compatibilidade com o meu quadro mórbido, com as minhas queixas, com as minhas crenças distorcidas, com a minha sensação central, quando eu encontro esse medicamento, ok, eu entendi que, segundo o raciocínio de Shankaran, quando eu uso esse medicamento, eu saio dessa condição de doença, de desequilíbrio. Ou seja, eu saio da versão sombria do meu simílimo, agora o erro, e vou entrar na versão luz do meu simílimo. Pessoal, nota seja feita para o seguinte, quando você se equilibra, quando você está mal, quando você está desequilibrado, sim, você tem ressonância com o seu simílimo, independentemente do reino. Pode ser uma ignácia amara, por exemplo, que é do reino vegetal, pode ser um nátrio, que é do reino mineral, uma laquese do reino animal, enfim. Ok, quando você recebe esse medicamento, você sai sim daquela versão sombria, porque o seu desequilíbrio naquele momento ele ressonou com aquele medicamento. Mas quando você vai para a versão luz, pessoal, você não é apenas a versão luz do seu simílimo. Pelo seguinte, porque Shankaran está explicando isso para a gente, com a abordagem de doença que ele trouxe para a gente, sobre a qual eu discorri esse tempo todo. Então veja bem, se quando você está saudável, o que configura a saúde é a sua nota humana prevalecendo sobre aquele reino secundário a que você não pertence essencialmente, então veja bem, é a sua humanidade que está prevalecendo. Ou seja, existe mais um elemento que configura o seu estado de saúde, que é a sua expressão humana, que é toda única, pessoal. Então, você equilibrado não é puramente a versão luz do seu simílimo. Você equilibrado é a versão luz do seu simílimo, mas a sua nota humana prevalecendo. Então, pessoal, não tomem a sua condição de equilíbrio como o extremo oposto da sua condição de doença meramente. Tem muito mais além do seu simílimo condicionando o seu comportamento. Tem toda a bagagem que você reuniu através da sua ancestralidade, tem toda a sua história, tem toda a sua pessoalidade, que agora ela está vindo à tona. Ela pode vir à tona porque tudo isso é bagagem humana, que estava impedida de se manifestar porque você era muito mais bicho que gente, você era muito mais planta que gente, você era muito mais pedra que gente. Então, pessoal, nesse curso eu vou treinar vocês para que vocês consigam capturar o reino com que o doente ressona. Ok, ele precisa de medicamento animal, ele precisa de medicamento vegetal, mineral, precisa de medicamento fungo. Isso, pessoal, só quem é homeopata sabe do que eu estou falando. Tudo que a gente pode usar para facilitar a nossa busca melhora demais a nossa vida, pessoal. Porque veja bem, eu sou uma prova viva do quanto errar o reino a que o doente pertence pode ser nefasto para a coleta de resultados. Simplesmente nada pode acontecer. A pessoa você nota que, nossa, teve ressonância temática com a pessoa, esse medicamento que eu indiquei, mas como assim não aconteceu nada? É porque às vezes, criatura, ela não era mineral, você acertou nos temas, só que errou ali no reino. Eram aqueles temas, só que sob o prisma, devia ter feito aquilo passar pelo prisma da nota vegetal, que aí você ia acertar. Então acertou ali a temática, acertou o conjunto de crenças, acertou a sensação, só que errou o reino, pessoal, às vezes o caso é perdido. Então tem muito peso. Eu utilizei por muito tempo
medicamentos lantanídeos, com os quais eu me identifico em grande profundidade com a temática dos lantanídeos. Só qual que é o problema, pessoal? Porque que para mim nunca trouxe um efeito revolucionário igual o meu simílimo do reino vegetal trouxe para mim, que eu estava errando o reino. Então acertei temas centrais, mas errei reino, não estava percebendo 1% do poder curativo transformador da homeopatia, que eu só alcancei a partir do momento que eu recebi um medicamento do reino vegetal. Então isso tem um peso significativo, pessoal. Não significa assim que errar o reino pode colocar o caso a perder. A pessoa pode sentir sim uma melhoria, mas só estou dizendo, pessoal, que não tem comparação em relação a caso a gente acerte. Não se compara. Porque veja bem, pessoal, a aposta da homeopatia ela não é pequena. Quando eu digo que a homeopatia, ela bem indicada, ela vai equilibrar a natureza do doente ao ponto dele se sentir apto para se encaminhar à sua finalidade última, isso não é pouca coisa. Eu não posso simplesmente ajudar a livrar o doente da dor de uma unha encravada. Sim, lógico, né, pessoal? Não estou dizendo que esse é um sofrimento pequeno. Imagina a pessoa padecendo disso, sentindo uma dor lancinante por anos por causa dessa tendência à unha encravada. Sim, a homeopatia ela pode ajudar o doente, ela vai ajudar, vai libertar o doente desse sofrimento, só que ela poderia ir além. Ela poderia ir muito além de meramente, novo entre aspas, propiciar esse alívio da dor de unha encravada. Poderia ir muito além, pessoal. Então digamos assim, é como se a gente não fizesse jus ao potencial da homeopatia, quando a gente se contenta com resultados advindos do reino errado. Acertei o medicamento, os temas, reconheci as assinaturas ali, as assinaturas vibracionais desequilibradas, mas errei o reino. Então a gente poderia ir muito mais longe, é esse o ponto. Então no curso eu ensino vocês principalmente a treinarem os seus olhares para que vocês possam capturar, bater o olho numa personalidade animal, ou seja, o que significa isso? Uma pessoa que tem a nota animal predominante em relação à sua natureza humana. Bater o olho no vegetal, você já sabe que não, gente, eu tenho que procurar, eu tenho que filtrar as minhas buscas pelo reino vegetal, tenho que excluir animal e mineral e fungo, porque definitivamente não é o caso aqui. Ou seja, isso facilita muito, pessoal, porque normalmente a gente homeopata sabe que o nosso trabalho, às vezes assim, ele não é muito, a gente sente como se não fosse muito diferente de ficar procurando agulha em palheiro. Então assim, o que a gente puder fazer para facilitar a nossa busca é sempre algo bem-vindo. Então o que é uma nota animal, pessoal? Como é que você reconhece se você precisa de um medicamento do reino animal ou não? Pessoal, você tem que ver um bicho na pessoa, você tem que ver demandas de bicho na pessoa. E a gente observando a natureza, a gente consegue reconhecer algumas assinaturas dos animais, que são como se fosse um denominador comum deles. Não importa se é inseto, não importa se é um mamífero, não importa se é um peixe. Todo animal, pessoal, ele apresenta um ponto aqui fundamental, que a gente bater o olho na natureza, a gente já consegue chegar a essa conclusão. Um animal, ele é majoritariamente regido por um senso hierárquico. Um macho, ele está o tempo inteiro, ele dedica a sua vida a chegar naquele ponto onde ele se torna um alfa, ou mais próximo possível daquilo, que ele sabe que ele tem fêmeas em abundância, ele sabe que ele tem recurso em abundância, ele é o dono da bolada toda, ele é o dono do território. Então, a gente percebe que a maior parte dos esforços de uma personalidade animal gira em torno da competitividade. E tudo que me torna mais ou menos apto para competir, pessoal. Então, por isso que parâmetros ligados à minha potência estética, isso tem muito peso. Quão bonito eu estou, será que o meu corpo está bom? São pessoas que se preocupam demasiadamente com o corpo, pessoal, mas pelo efeito, cuidado para vocês não se apegarem a determinados traços de maneira a perder de vista o contexto, pessoal. Então, veja bem, eu vejo a pessoa preocupada com o corpo, bom, isso já me leva a pensar no reino animal, mas não basta, pessoal, a gente precisa entender que relação é essa que a pessoa estabelece com o corpo. Então, visão integrativa o tempo todo, não percam isso de vista, não fiquem muito apegados a determinado traço, tentando encaixar aquilo numa caixinha que não cabe. Então, veja bem, beleza, corpo, estou preocupado com o corpo, mas explore um pouquinho mais a preocupação da pessoa com o corpo. Por quê exatamente? É porque você sente que um corpo faz parte da sua estrutura? Bom, veja bem, então eu já começo a pensar mais no reino mineral a partir daí, pessoal, porque para o mineral o corpo importa também, mas
Para o mineral, é como se o corpo ele fizesse parte, ele fosse um componente importante para que o sujeito consolide bem a sua estrutura vital. Esse termo estrutura, ele é típico do reino mineral, mas de novo, pessoal, não é porque a pessoa usa essa palavra à torta direita que significa que ela tem que enxergar o conjunto da obra o tempo todo. O que é estrutura para esse doente? Quais são as implicações desse termo para ele? Então, no caso do corpo, um sujeito que tem ressonância com o reino animal, ele vai se preocupar a todo momento com o corpo, porque ele entende que ele está em mais vantagem ou desvantagem dependendo da compleição física dele. Eu estou mais bonita que as outras fêmeas, eu estou mais viril, eu passo mais virilidade em relação aos outros machos. Porque se eu tiver feio, significa que eu não vou conquistar, não vou pegar muita gente, por assim dizer, né? Como o pessoal diz. Então, pessoal, é sempre uma visão, o que prevalece aqui, eu acho que a essa altura vocês já puderam chegar à conclusão que o que prevalece aqui é uma visão comparativa. Então, eu o tempo inteiro me avaliando em relação ao outro. Não, será que eu estou influenciando tanto igual ao outro? Será que eu estou tão bonito ou mais bonito que o outro? Então, sempre eu em função do outro, e pelo fato de eu estar nessa condição de inferioridade ou superioridade, o que eu estou ganhando ou perdendo nesse território? Então, é uma visão típica de bicho mesmo, pessoal, só que passando pelo prisma da humanidade da pessoa. Então, claro, né, tem níveis de bestialização que às vezes a pessoa, sinceramente, não é muito diferente de um bicho, pessoal, sobretudo quando a gente avalia como é que certas pessoas lidam com a sexualidade. Chega ao ponto de lidar com isso de uma maneira tão desordenada que a gente nota claramente que o outro está enxergando o outro ser humano ali, as suas partes, como se fossem objetos sexuais. Eu vou usar, eu tô no cio aqui, vou usar essa pessoa para descarregar, e aí cadê o próximo agora? Mais ou menos isso, pessoal. Então não é muito difícil a gente identificar no nosso dia a dia, sobretudo levando em consideração o contexto cultural que a gente está nesse momento. Não é muito difícil a gente identificar pessoas que se comportam dessa forma quando a gente analisa sexualidade, expressão sexual. Então, o que eu estou fazendo para estar no topo? Todas as preocupações no topo dessa hierarquia de influência, porque o objetivo central é que eu me torne alfa. Capaz, mais capaz, consequentemente, de ter mais fêmeas ou mais machos à minha disposição, consequentemente, eu tenho uma probabilidade, se eu predomino ou se eu estou mais próximo possível disso, desse ponto em que eu posso me considerar alfa, consequentemente eu tenho mais meios de ação. Meios de ação, traduzindo aqui para a nossa natureza humana, seria equivalente ao quê? Dinheiro, pessoal. Então, dinheiro para o reino animal, ele é algo muito importante pelo fato de eu entender que o dinheiro aumenta a minha capacidade de influenciar, alcançar pessoas, posso conquistar mais pessoas para o meu harém aqui, no caso de um sujeito que se comporta como uma espécie de macho alfa, posso seduzir mais mulheres, tem mais mulheres à minha disposição, tem mais recursos à minha disposição. Então o animal está o tempo inteiro, pessoal, além dessa busca frenética por parceiro, ele está o tempo inteiro buscando por recurso básico de sobrevivência. Tem muitas pessoas que reduzem as suas preocupações a ter dinheiro exatamente por isso, pessoal. Primeiro, pelo desfrute que o dinheiro propicia, uma comida gostosa, propicia uma casa confortável. Então, no caso do reino animal também prevalece muito esse desejo de extrair o máximo possível de prazer. Só que no reino vegetal a gente vai observar isso também, pessoal, mas através de outras nuances, a gente vai chegar lá. Então, eu desejo aumentar o meu raio de ação, porque mais território é importante para mim, significa que eu vou ter mais recursos à minha disposição, e quanto mais melhor, porque significa que eu vou sobreviver, minha prole vai sobreviver também. Então a gente percebe não é querendo falar mal, pessoal, mas, bom, devo falar mal porque isso não deveria estar prevalecendo na sua natureza, né? Se você se preocupa única e exclusivamente com isso, você está doente. As suas demandas, elas estão muito achatadas em relação ao que você deveria ambicionar primordialmente. Então nós temos essa contraparte animal, pessoal. O problema é igual Shankaran enunciou para a gente. O problema é quando isso sobrepuja as minhas ambições humanas, voltadas àquilo que é bom, belo e verdadeiro. Essas deveriam ser as minhas ambições prioritárias, não as demandas animais. Mas quando a nota animal prevalece, é esse tipo de tendência que a gente vai observar, pessoal. Então, a pessoa preocupada com grana, pela influência e o aumento da sua territorialidade que o dinheiro pode propiciar.
o aumento da minha influência, consequentemente. Influência é a capacidade de conquistar pessoas. É muito importante também, pessoal, que eu consiga conquistar pessoas, não apenas no sentido assim de seduzi-las a ter potenciais parceiros sexuais, mas também pelo fato de que isso garante a tessitura hierárquica. Tem sobretudo no caso dos mamíferos, pessoal, a gente vai observar que essas reações pautadas no viés de lealdade, é muito importante que a boa convivência ela exista pelo máximo possível de tempo e que esses laços de convivência eles sejam os mais sólidos possíveis, porque eu garanto a sobrevivência da minha tribo. Então a gente enxerga muito também a importância da manutenção da estrutura da hierarquia, no caso do reino animal. Eu quero predominar, mas eu quero manter uma boa relação com as pessoas que ocupam essas camadas inferiores nesse construto hierárquico, porque, senão eu não vou dominar ninguém, não adianta nada ser um líder solitário, então eu sou um líder de pessoas que estão no patamar abaixo. Outro ponto aqui que a gente observa, pessoal, normalmente eu tendo a enxergar as situações críticas pelas quais eu passo sempre sob esse viés de dominado e dominador, vítima, algoz, típico do que a gente observa na natureza, onde sempre tem como a gente observar o comportamento dos animais e não chegar à conclusão de que a todo momento ali é uma luta também, não apenas para garantir a sobrevivência de si mesmo, da própria espécie, mas também a gente nota aqui uma luta significativa para fugir dos meus potenciais predadores e para encontrar presas, para que eu possa me alimentar delas e alimentar a minha prole. Então, normalmente, existe um sentido de rivalidade aqui que prevalece no reino animal. Então, a todo momento é como se ele estivesse se observando a partir desse prisma. Ou eu estou dominando aqui a situação de forma que eu sou predador-mor, ou eu me comporto como uma presa. Isso nas dinâmicas relacionais, pessoal, sobretudo marido e mulher, é fácil da gente observar. Mulheres que têm muita dificuldade de estabelecer uma relação saudável com o seu cônjuge, porque elas entendem que a partir do momento que elas, digamos, abrem mão de um ponto de vista para acatar o ponto de vista do marido, é como se elas estivessem sendo dominadas por eles. Então veja, a mulher não consegue entender que eles estão somando forças ali, ou pelo menos idealmente deveria ser assim, né, pessoal? Então não enxergo que eu estou somando forças com o parceiro de maneira que, inclusive, eu me torno mais forte. Não, é uma competição o tempo inteiro. Então se eu acato, se eu não estou ganhando mais dinheiro que ele, então eu estou sendo dominada por ele. Se eu acato um ponto de vista, por mais que eu concorde com aquele ponto de vista, mas porque eu acatei significa que eu estou sendo dominada. Então, ou eu estou nessa condição, e outra coisa, tipicamente também que a gente observa, ainda dentro da dinâmica afetiva, essa necessidade de se posicionar o tempo inteiro. Parece assim que se de vez em quando eu não mostro as garras, as pessoas não me respeitam. Então, quando a gente tem muita personalidade animal junta, pessoal, que a gente tem a impressão é isso, que só há respeito se alguém dá patada de vez em quando. Veja bem, é que a gente acostumou com isso, pessoal, mas isso é muito de bicho, esse tipo de comportamento. Então, a nota animal prevalecendo aí. Então, nós temos aquele contexto onde a gente nota que não, gente, o pessoal só fala alto, só fala brigando, mas é porque realmente são potenciais alfas competindo ali pelo posto e competindo também quem vai ser o predador, quem vai ser a presa, e ninguém quer ficar naquela condição de presa, e aí sente que tem que se posicionar e dar patada para ser respeitado, então aquela bagunça toda. É claro, pessoal, que existem variantes positivas disso, então como Shankaran mesmo coloca, a gente provavelmente não teria chegado nesse patamar tecnológico em que a gente está atualmente. No próprio marketing a gente percebe muito a melodia animal predominando, onde são situações onde a gente percebe que muito da força motriz do ser humano é a competitividade. Então, sobretudo quando a gente analisa essa dinâmica no universo do marketing, a gente nota que é algo que traz maus frutos, né, como a gente está conversando aqui, mas frutos positivos também, no sentido da gente se exigir mais. Em princípio por esse viés de competitividade, mas a gente trouxe ali um bom legado, nem tenha sido essa a motivação, mas a gente trouxe um bom resultado, de que toda a minha posteridade vai usufruir, tanto os meus contemporâneos quanto a minha posteridade também. Então aquilo me motivou a ir além. Então no caso das personalidades animais, nós temos uma vivacidade, uma certa ambição, aquele chamado sangue nos olhos. Eu quero me melhorar, porque tem rivais aqui, eu tenho que mostrar que eu sou maioral, eu sou alfa. Então, muito dessa ambição
se deve a essa competitividade que é inerente aqui das personalidades animais. Agora, pessoal, outro traço aqui que eu não posso deixar de mencionar é que nem sempre, que às vezes assim, se a gente avalia um doente que ele não manifesta esse veio competitivo de maneira muito explícita, às vezes a gente corre no erro de descartar o medicamento do reino animal. Só que vocês têm que ficar atentos, porque muitas vezes essa dinâmica ela pode estar interiorizada. Então, essa fissão da personalidade a gente percebe muito aqui também. Então, bom, eu posso não estar lutando contra um predador, contra uma presa, né? No caso, eu aqui me portando como uma espécie de carrasco, algoz. Pode ser que essa dinâmica ela não seja externalizada, mas tem uma parte minha, uma parte do meu ser que eu considero como uma faceta negra da minha personalidade, que eu considero como uma espécie de predador dentro dessa mesma dinâmica, dessa minha dinâmica existencial dentro do meu ser, mas existe também uma versão oposta. Presa e predador estão aqui dentro. Eu sinto que eu tenho que lutar contra uma faceta sombria da minha personalidade, que está sempre me sabotando. Tem sempre um elemento dominador aqui, sombrio, falando mais alto. Olha só, a gente acha que só na Cardium tem isso, né? Mas esse traço, se vocês o fazem passar por esse prisma do reino animal, ele faz muito mais sentido aqui, nesse reino, pessoal. Então, essa dinâmica vítima, algoz, não necessariamente dominado, dominador, presa, predador, não necessariamente a gente percebe isso muito manifesto externamente. Isso aqui pode estar dentro de uma conjuntura, dentro de uma ambiência mais interna. Eu contra uma determinada faceta da minha personalidade que me inclina a maus atos, que me sabota. Eu queria fazer uma coisa, mas tem uma parte minha que acaba me influenciando a fazer algo que seria diametralmente oposto ao que eu queria fazer. Então essa dualidade, preto e branco, a luta do preto contra o branco, isso também é típico da nota animal. Vegetal, pessoal. Bom, meu signo é vegetal, então sobre esse reino eu sei tudo, pessoal, eu sei falar sobre tudo que vocês quiserem saber sobre o reino vegetal, e ele é muito confundido, levando em consideração a sua plasticidade, a sua versatilidade, ele é muito confundido com os outros. Então, um vegetal, meu signo, por exemplo, pessoal, ele pode ser muito confundido com uma nota animal. Ele pode se parecer com fungo, ele pode se parecer com mineral. Então, o vegetal, ele, por essa versatilidade, por essa flexibilidade temática dele, ele, às vezes, muitos homeopatas têm muita dificuldade de detectá-lo, pessoal, e por isso, eu acredito que tenha sido por isso que Shankaran direcionou tanto da pesquisa dele para o reino vegetal. Veja que ele teve todo um zelo a mais em relação à sistematização das subclasses vegetais, e daí ele partiu para o raciocínio da superclasse. Eu estou me pautando, pessoal, nos temas da última obra que ele lançou, onde ele fala sobre isso que a gente denomina de subclasse, superclasse, mas isso aí é a contribuição mais recente dele. Vocês não são obrigados a saber disso no primeiro momento, mas ele teve todo um zelo em relação a uma sistematização mais minuciosa. Talvez também, pessoal, pelo fato de que a gente tem muito mais matérias médicas do reino vegetal, medicamentos que já foram, medicamentos homeopáticos que já foram experimentados, a grande maioria disparadamente ali é do reino vegetal. Então tem isso também, mas querendo ou não é inegável que ele teve um certo zelo em relação à sistematização dos temas de cada ordem vegetal, de cada família, enfim, Scholten também dedicou, ele tem um calhamaço dedicado a personalidades vegetais, então a gente nota que, por parte, sobretudo, dos homeopatas contemporâneos, há um certo cuidado em deixar muito bem demarcado ali as temáticas das personalidades vegetais. Olha só, né, no meu canal no YouTube, a grande maioria das minhas análises são de personalidades vegetais. E, no meu entendimento, pessoal, isso se deve justamente ao fato de nós termos aqui personalidades muito multifacetadas, então elas são facilmente confundidas com personalidades de outros reinos. Mas o que a gente precisa detectar aqui, meus queridos, para a gente finalmente chegar à conclusão se a gente deve bater o martelo em cima desse reino ou não? O que é um traço típico, já que pode parecer um animal, pode parecer um mineral, pode parecer um fungo? O que tem que ter para a gente ter certeza que a gente está falando de uma personalidade vegetal? A sensação básica. Ah, Letícia, mas se o intuito aqui é lançar a luz sobre o método das sensações, então essa sensação básica não tem que estar presente em todos os reinos? Sim, pessoal, só que aqui no reino vegetal, a sensação básica, que é aquela assinatura mesmo da doença que a gente deve perseguir a todo momento,
ela se apresenta com uma manifestação peculiar, que é essa que eu vou trazer a vocês. Então a gente nota que o doente, ele vai apresentar uma determinada sensação que ela se repete em todas as suas experiências críticas. Isso eu sempre falo para vocês, pessoal, quando eu analiso uma personalidade vegetal aqui no canal. Então tá, vamos pegar qualquer situação crítica, a de sempre, né, que pega para todo mundo aí, falta de grana. Então você percebe que, ai meu Deus, como é que eu vou pagar os boletos no final do mês? Aí quando a gente explora ali com o doente, como é que ele percebe aquela situação, qual a experiência com a situação, ele pode dizer o seguinte: parece que eu estou sendo rasgado, Letícia, eu estou sendo esquartejado, alguma coisa está me partindo no meio, parece que uma mão me puxa desse lado, a outra puxa do outro e eu sou rasgado. É isso que eu sinto quando eu percebo que não vai dar para pagar os boletos. Então, ok, aí você registra lá aqui, até porque é muito peculiar, né, essa sensação, então você tem que registrar mesmo. Aí você investiga lá qual a experiência dele quando ele briga com o cônjuge. E ele vai dizer a mesma coisa, que tem a sensação de que tem alguma coisa puxando ele de um lado para o outro. Ele vai dizer, é uma sensação que ela se repete. Curiosamente, pessoal, se repete em todas as experiências dele. Todas as experiências críticas dele, todas as crises, todos os pontos ali de estresse da vida dele. Perdeu a chave. Nossa, Leite, mas era a única chave, trouxe um transtorno naquele dia para mim ter perdido aquela chave. Aí você, terapeuta, vai lá investigar como é que foi a experiência. Ele vai dizer que aquilo foi como se ele estivesse sendo rasgado. Então, primeiro ponto, é uma sensação onipresente em todas as queixas do doente. Queixa física também. Física, inclusive, pessoal, tem nariz estupido, tem dor de cabeça, tem dor no coração, tem dor no estômago. Como é essa dor? Me fale sobre a experiência dessa dor. Aí ele vai dizer que é como se ele estivesse sendo esquartejado. Então ela se repete, pessoal. Repetiu ali, você viu umas 3 vezes essa descrição, você já tem que disparar um alarme. Eita, pode ser um vegetal mesmo. Aí pronto, pessoal. E o curioso é que, por isso que eu falo para vocês explorarem hobbies do doente. Coisas assim que ele gosta de fazer. Gosta de tocar um piano, gosta de ler, gosta de estar com os amigos, jogar um xadrez, gosta de ir a um show, ir a um cinema. Então a gente explorar hobbies é muito importante, pessoal, porque no caso do reino vegetal, a sensação oposta ela está presente naquelas situações onde o doente está bem, onde ele se sente equilibrado, onde ele se sente pleno, onde ele se sente entretido. Então veja bem, se num primeiro momento a sensação em todas as situações de crise é de esquartejamento, quando ele está se divertindo, o que vocês esperam que ele vai trazer? Vai trazer o extremo oposto. Letícia, é como se as minhas 2 metades estivessem sendo reunidas, é como se eu estivesse sendo unificado. Essa é a assinatura central, pessoal, e isso é impressionante o quanto acontece. Vocês fazem uma toma de caso bem feita, muito aprofundada, vocês vão chegar aí. Explorem situações críticas, deixa a pessoa falar sobre os problemas dela, às vezes não precisa nem conduzir uma anamnese propriamente, a anamnese cartesiana ali, clássica, que tanto de pergunta. Às vezes vocês podem se pautar, podem tomar como ponto de partida base ali da entrevista só os problemas pelos quais a pessoa está passando. Como é que está a vida afetiva, como é que está a vida profissional, como é que está a vida financeira, com o intuito de vocês tomarem notas dessa experiência central ali, como é passar por essas situações. Pronto, pessoal, se você notou essa sensação, que ela tem um traço peculiar, no caso ali, né, de ser rasgado ao meio, esquartejado, se você nota, identificou essa sensação central, e o oposto dela aparece em ocasiões onde o doente fala ali sobre como é passar por experiências prazerosas, acabou, pessoal, pronto, vocês já sabem que é o reino vegetal que vocês têm que buscar. Agora só falta encontrar, entre aspas, só falta encontrar a família que tem essa sensação que você identificou. Acabou. Aí depois você identifica o miasma, cruza família com miasma, você achou o medicamento. Vocês têm esse direcionamento numa obra de Shankaran chamada Esquema de Shankaran. Então, basicamente, o que ele ensina pra gente é justamente isso. Você encontrou a sensação do vegetal, você identifica a família que tem aquela sensação, identifica o miasma, e aí quando você faz esse cruzamento, você vai encontrar o medicamento do reino vegetal. É uma maravilha, pessoal. Esses caras estão facilitando demais o nosso trabalho de busca, sobretudo, sem que a gente tenha que passar por aquela repertorização minuciosa, que é o inferno para a maioria dos homeopatas. Eu já vi homeopata desistir de homeopatia por causa da repertorização, pessoal. Então, é com o intuito de facilitar a nossa vida. Olha aí, que facilidade, né? E Shankaran está facilitando mais ainda a nossa vida,
sobretudo com essa sistematização de subclasses, superclasses, porque a ideia aqui das superclasses, principalmente, pessoal, é tornar o nosso trabalho mais fácil quando a gente está naquele dilema sobre o qual eu falei inicialmente. A gente identificou o tema central ali, o calcanhar de Aquiles central, essencial ali do doente. Mas aquele calcanhar de Aquiles, ele pode estar presente em medicamentos do reino mineral, vegetal, no caso do animal também. Então, ele facilitou a vida no seguinte sentido: você identificou o tema, pronto, você sabe todos os medicamentos de cada um daqueles reinos que tem aquele tema. Agora é só você virar o doente do avesso para ver qual que é a melodia predominante dele, se é animal, vegetal, mineral, pronto, matou a questão. Você já identificou o tema, já viu todos os medicamentos de cada reino que estão naquele tema, agora é só identificar o reino, que é o que o meu curso aqui está propondo para vocês, vai treinar vocês a desenvolver a detecção da melodia predominante. E no caso do reino vegetal, pessoal, tem outro traço. Tem gente que acha que ser sensível é uma espécie de exclusivismo do reino vegetal. Não é, pessoal, o animal não tem que ser sensível não para sobreviver, sobretudo quando a gente está falando de cobras ou aqueles animais que estão numa posição de maior vulnerabilidade. Nossa, um inseto, pessoal, para ele sobreviver, tem tanto predador, à torta e à direita da natureza. Se ele não for sensível, se ele não tiver radares altamente sofisticados para detectar o menor sinal de um predador, não ia existir sequer. Então, no caso do reino animal, a gente tem muita gente sensível. No caso das cobras, são tão sensíveis que conseguem ler até o pensamento dos outros, às vezes, com assertividade. Sonhos proféticos, isso aí não é um traço distintivo da maioria das cobras. Você vai falar que isso não é sensibilidade? Claro que é. Só que aqui no caso do reino vegetal, pessoal, é num nível um pouco a mais, um pouco além, porque eu não sou sensível apenas aos estímulos dos meus pares, das pessoas com quem eu convivo. Eu capto também nuances daquilo que está me cercando a nível de ambiente. Porque veja bem, pessoal, para a planta, para ela sobreviver, para ela se desenvolver, ela não precisa ter um nível de umidade específico, de luminosidade, pressão. Esses detalhezinhos contam muito para que uma planta se desenvolva ou não, para que ela floresça ou não, para que ela dê frutos ou não, e o sabor do fruto também às vezes depende da condição do solo. Então é um ser, pessoal, muito fresco, por assim dizer. Para ele se desenvolver bem na máxima potência dele, ele tem que ter uma série de condições ali muito específicas. Então essa frescura, esse pormenor, esse excesso de zelo em relação ao ambiente, isso aqui é típico do reino vegetal, pessoal. Como eu sou desse reino, eu posso dizer para vocês que eu me sinto uma pessoa completamente diferente dependendo do lugar que eu estou. Então, eu estou num quarto de hotel, eu tenho uma sensação esquisita ali, eu estou interagindo com aquelas pessoas, eu acabo me sentindo um pouco diferente. Eu estou numa cidade, nossa, mudar de cidade, eu mudo a minha personalidade, pessoal. Então, é a dependência desses fatores ambientais. O sujeito é uma espécie de camaleão conforme o ambiente que ele está. Então, tem muito peso. Tem outra questão também, pessoal, que é o seguinte, existe uma certa sensorialidade aqui que ela é mais exacerbada também. O que o sujeito vegetal, o que ele busca, não é algo material exatamente, pessoal, porque no caso aqui das demandas do reino animal, eu disse a vocês que são pessoas que buscam muito por prazer, mas é o prazer pelo prazer pelo desfrute, ou então prazer melhor ainda, né? O prazer porque aí os outros vão ver que eu estou sentindo prazer, eles vão perceber que eu sou uma pessoa bem sucedida. Olha só a cerveja que eu estou tomando cerveja com os meus amigos enquanto ele está trabalhando ali, aí ele vai ver que eu estou numa condição financeira melhor. Então, quando a pessoa faz tudo pensando nos outros, pessoal, como é que ele vai ser visto? Sobretudo nessa época de rede social que a gente está, a vida da pessoa às vezes não tem nada a ver com aquilo que ela está mostrando no Instagram. Esse desejo de semear inveja nos outros, é típico do reino animal, pessoal. Só que aqui no vegetal, eu faço o que eu faço buscando por uma recompensa sensorial apenas. Eu faço porque eu me sinto bem fazendo isso. Eu faço porque me traz uma sensação de conforto. Eu faço porque me traz um feeling específico. Então a recompensa é sensorial também. Eu faço por uma espécie de sensação agradável que aquilo me traz. Não é focando em como é que vai ser visto ou como é que vai deixar de ser visto. A recompensa ela é sensorial também. A recompensa ela é imaterial. Eu gosto da experiência advinda de tocar piano. Não é porque eu estou competindo com Mozart, eu estou competindo com Beethoven, igual seria no reino animal, é pela
experiência propriamente. Eu gosto de ter essa experiência, pronto, e acabou. E o reino vegetal, pessoal, quando a gente está falando de uma pessoa que ela é vegetal, ela está muito adoecida, ela pode chegar até aquele ponto da inconsciência mesmo, que a gente está sempre suscetível a isso, né? Independentemente do reino com que a gente ressona, mas é a personalidade reativa. Um vegetal, como ele não tem meios de predação muito óbvios, né, igual a gente percebe no reino animal, todo animal tem um sistema de defesa, né? Tem o ferrão, tem a garra, tem os dentes. Então isso é muito explícito na natureza, só que no caso do vegetal, ele só reage aos estímulos. Ah, faltou água, eu seco. Ah, se alguém me cortou, cortou mesmo, né? O máximo que vai acontecer, se dependendo de onde foi cortado, onde foi o corte, pode ser que eu consiga regenerar um outro ramo, uma outra folhinha. Então, o vegetal, pessoal, ele está sempre numa certa condição passiva. Ele reage às circunstâncias. Ele não tem muito desenvolvido esse potencial de ação. Então, essa é outra característica também, ou seja, é o meu meio que acaba me condicionando. Então, dependendo do ponto em que eu estou, em termos de envolvimento com a melodia vegetal, eu me transformo numa pessoa meramente reativa. A vida me leva para cá, eu vou seguir na onda, me leva para lá, eu vou seguir na onda. Eu não tenho um eixo de convicções que determina os meus passos. Então, a minha consciência individual, ela não está ela aparece para mim não tão desenvolvida assim. Então, é o meu meio que vai condicionar o que eu vou fazer. Isso não parte do meu centro. Então, numa condição de adoecimento muito significativo, a gente pode perceber esse nível de entorpecimento, involução da própria consciência individual. Aqui, pessoal, agora o reino mineral. O reino mineral é a pedra, né? Então, vocês podem pensar pense em pedra, na configuração atômica dos sais também, pessoal. Vocês percebem ali todo um sentido de ordenamento, né? Quando a gente olha um cristal no microscópio, é muito interessante a gente observar todo aquele intrincamento, aquele sentido de ordem. Então, o que mais prevalece no reino mineral, e o avanço da microscopia nos permitiu que a gente tivesse esse acesso ao nível realmente o altíssimo nível de ordenamento que um cristal pode alçar. É uma coisa perfeita, você não tem dúvida da existência de Deus quando você observa um cristal, pessoal. A conformação microscópica de um cristal é uma coisa encantadora, todo o sentido de ordem ali. Então, esse sentido de ordenamento, ele será expresso de uma forma ou de outra numa personalidade mineral, pessoal. Então, qual que é o problema do método periódico de Schouten? É que Schouten vai colocar todo mundo no reino mineral. Então, essa questão, é claro que ele vem evoluindo o seu olhar sobre as personalidades vegetais, mas assim, eu estou falando daquele homeopata que trabalha única e exclusivamente com método periódico. Esse é o ponto falho, que aconteceu comigo. Sim, eu ressonava com os lantanídeos? Sim, mas errei o reino e já fez toda a diferença, pessoal. Então, os lantanídeos me ajudaram muito, mas eles não trouxeram o nível de harmonia que eu estou hoje, definitivamente. Eu não senti a magia da homeopatia no reino mineral, porque não tem nada a ver com o reino mineral, pessoal. Não tem uma sensação específica do reino mineral. Alguns poucos traços, mas nada muito significativo. Então, pessoal, o que a gente observa no caso de demandas de personalidades minerais? São pessoas que elas prezam por um sentido de ordem. Geralmente são pessoas que vão ser muito rotineiras. Cuidado, pessoal, que eu estou trazendo esses traços, mas a gente pode ver o oposto disso. Só que isso aqui que eu estou trazendo para vocês precisa se apresentar como uma questão para a pessoa. Então, quando a ordem é importante para alguém, a pessoa ela pode ser até desorganizada no primeiro momento. Nossa, eu sou tão bagunceira. Mas por que a pessoa está falando que ela é bagunceira? É porque isso incomoda, ou seja, ela gostaria, se ela estivesse numa condição de harmonia, ela está dizendo que ela seria uma pessoa mais ordenada. Então ela está deixando claro, com o extremo oposto, que a ordem é importante para ela. Senão ela nem ia mencionar, pessoal. Então, toda a atenção do universo para cada palavra que o doente profere. Porque ali tem muitas respostas que às vezes elas vão escapando ali dos nossos dedos por a gente não estar com o olhar treinado para buscar aquilo que a gente precisa buscar, aquilo que a gente precisa extrair para compor o quadro clínico mais completo possível do doente. Então o mineral ele vai trazer todo esse sentido de necessidade de integração, necessidade de consolidação de uma estrutura. Quando a gente avalia agora a tabela periódica, pessoal, tal como ela foi estruturada na química, não lançando luz através desse prisma homeopático, como o Schouten propõe para a gente, mas quando a gente avalia a conformação da tabela periódica, é como se a impressão que a gente tem
Isso é muito lindo, né? A impressão que a gente tem, assim, a partir do momento que a gente analisa o hidrogênio e a gente vai percorrendo ali até os radioativos pesadões, que estão mais na parte inferior da tabela periódica, você percebe, assim, que é como se o projeto de hidrogênio fosse chegar até aquele ponto dos radioativos. Existe uma progressão ali. Ele vai aumentando o número de prótons, vai aumentando o número de elétrons até chegar ao ponto dos pesadões lá de baixo. Então é como se tivesse é como se a tabela periódica ela fosse construída sob esse viés progressivo, entre aspas, evolutivo. Isso se reflete muito na natureza mineral. Quando a nota predominante é a mineral, a pessoa se nota que ela tem ela nutre esse desejo de assumir chegar naquele ponto. Imagina, né, o Lego, estava fugindo aqui o nome do brinquedo, pessoal, Lego. A impressão que a gente tem é que a pessoa enxerga a própria existência dela como se fosse tudo sinônimo de mais pecinhas agregadas àquela estrutura central. A pessoa, ela toma cada elemento da vida dela como algo imprescindível para a consolidação da sua estrutura. Então, eu tenho o meu marido é meu suporte, o meu marido é uma parte fundamental da minha vida. Olha a pessoa dando ênfase à parte, integração ou desintegração, peça. Meu filho, nossa, ele é uma peça fundamental da minha vida, ele é um elemento fundamental para a minha plenitude. Veja que a pessoa dá muita ênfase ao que está faltando ou ao que está integrando. Então tem em mente um Lego, pessoal, que é exatamente como o indivíduo mineral enxerga a vida. É o hidrogênio sonhando em se transformar no urânio, no metal pesado radioativo lá de baixo, que tem mais prótons, consequentemente mais nêutrons e mais elétrons. Eu quero reunir o máximo possível de pecinhas na minha vida. É claro, pessoal, quanto mais eu vou agregando elementos, esses elementos são os mais diversos, pessoal. Ele está falando de experiência humana. Então, o que elementa a nossa vida? O que é fundamental para que a nossa vida funcione? São as relações, a própria saúde em dia, dinheiro. A gente precisa de quanto mais dinheiro, mais confortavelmente a gente vive, mais meios de ação, o sucesso na profissão. Então, o sujeito ele tem essa visão ascendente, essa visão projetiva de vida. Eu tenho que incluir mais peças. Todo dia eu tenho que ser um ser humano diferente, mais evoluído, rumo ao ideal de progresso. Eu tenho que trabalhar cada dia melhor, tenho que ganhar cada dia mais dinheiro, tenho que aumentar a minha estrutura em termos de lar também. A minha casa ela tem que ser maior, eu tenho que ter um carro melhor. Existe essa visão progressiva, essa visão projetiva a todo momento. Eu tenho que ter os melhores amigos. Ou um enfoque aqui, pessoal, é em quantidade ou em qualidade também. Eu posso querer tanto expandir o meu território de relações, no sentido de aumentar a quantidade de amigos, quanto a qualidade deles também. Mas eu desejo que a minha vida ela seja eu idealizo a minha vida como uma espécie de escada. Todo dia, eu posso estar até andando devagar, mas tem que sentir que eu estou num degrau diferente. Todo dia eu estou um pouquinho mais próximo dessa consolidação da estrutura ideal, que é o elemento radioativo lá de baixo da tabela periódica, que tem um monte de elétrons, e tem um monte de prótons e um monte de nêutrons. E ainda, pessoal, estou me remetendo aqui à tabela periódica pelo seguinte, porque na tabela periódica, o que vocês observam também é o seguinte, ela tem, cada elemento, ele é identificado através do número atômico. Então, hidrogênio 1, e a gente vai percorrendo 2, 3, 4. Esse número atômico faz referência a toda a conformação estrutural daquele elemento, a saber, sobretudo, o número de prótons. Então, o elemento ele é como se ele fosse assim, compartimentado, ele fosse identificado por aquele número que tem a ver com a conformação estrutural dele. Isso se reflete nas pessoas de que maneira, pessoal, você sente que o indivíduo que ressona com o reino mineral, ele é muito apegado à melhor forma de desempenhar uma função. Então, se eu sou arquiteto, bom, como é que um arquiteto age? Como é que ele deveria se comportar no trabalho? Como é que ele deveria trabalhar? Como é que ele deveria atuar? Então, sou muito apegada a protocolos, aquela pessoa muito cartesiana, especialmente no sentido assim, de como é que ela vai se apresentar ao mundo e exercer uma determinada função. Eu sou mãe. Como uma mãe deveria ser? Como é que uma mãe deveria agir? Então, a pessoa presa a determinado código de conduta. Se eu quero ser uma boa mãe, eu tenho que me comportar desse jeito. Isso aqui, pessoal, se a pessoa está muito adoecida, ela pode acabar se despersonalizando. A gente observa muito isso, uma personalidade assim, mineral nível hard aqui, mineral nível extragaláctico. Você nota que a pessoa está extremamente apegada
a determinados códigos. Teve paradigmas também. Teve uma cliente que eu... Nossa, pessoal, mas eu nunca vi um mineral tão cuspido, escarrado daquele jeito. Ela estava frustrada, olha só, porque todo mundo na idade dela já tinha casado, todo mundo na idade dela já tinha filhos, todo mundo da idade dela já estava nesse nível profissional e ela não. Ela disse, então não dá tempo, porque todo mundo da minha idade já deveria ter percorrido essa etapa. Ah, vida de checklist, pronto. Tenha isso em mente, vida checklist. Ah, nessa idade, espera-se que eu, que tenho 20 e tantos anos, faça isso. Eu que tenho 30 e tantos, faça isso, check. Eu que já tenho 40, bom, aí é a hora de fazer isso aqui. Tá todo mundo fazendo, é isso que se espera de uma pessoa de 40 anos, check. Ou seja, a minha vida passa a ser reduzida a coisas. Tarefas, metas que se espera que eu cumpra. Então, vida checklist, tem isso em mente. Tem muitas pessoas que são apegadas a esses protocolos ao ponto da despersonalização, como eu disse a vocês. Então, a pessoa ela entende que aquele é o ideal de mãe, então ela não faz aquilo passar pela circunstância individual dela, pela história dela, ela mata todo o elemento pessoal que ela tem. Então ela espera que a absorção daquelas características a coloque dentro de uma determinada caixinha, negando ela a sua ancestralidade, os seus trejeitos, a sua forma de falar, muitas vezes. Então a pessoa vai se transformando numa pedra mesmo com o passar do tempo, pessoal. Um elemento ali da tabela periódica. Ah, esse elemento nesse lugar aqui tem que ter quantos prótons? Vou ter tantos prótons. Tem que ter quantos nêutrons? Vou ter tantos nêutrons. Então é um comportamento mecanizado. Isso no nível... Como eu falei, pessoal, hardcore aqui do reino mineral. Então eu tenho que ter uma identidade fixa, pessoal. Aí vocês entendem que com isso o reino mineral ele deseja de forma última o quê, pessoal? Qual que é a finalidade, aquilo que para que a personalidade mineral se sente encaminhada? Eu devo me integrar, eu devo completar a minha estrutura. Por isso a palavra estrutura ela é utilizada corriqueiramente no discurso, na personalidade do reino mineral. Mas tem essa ideia de Lego e de checklist, que aí vocês entenderam a alma de uma personalidade mineral, qual que é o ideal maior de vida que ela estabelece para si. E, pessoal, uma das grandes contribuições para a gente fechar finalmente aqui a nossa exposição, não reparem barulho, pessoal, acho que eu já falei isso algumas vezes para vocês, eu moro mais ou menos no pico de uma montanha e os carros vêm na sofrência, vêm subindo na sofrência até chegar aqui no topo, então eventualmente vocês podem ouvir o barulho, o sofrimento deles para finalmente subir. Então ignorem, pessoal, que está tudo fechado, mas é inevitável que realmente eles vêm na sofrência, vêm no martírio, no suplício até chegar aqui, o ponto onde eu me encontro. E uma das grandes contribuições de Shankaran, pessoal, esse é indubitavelmente um dos seus legados mais preciosos, é a nova sistematização que ele propôs em relação à distribuição miasmática, porque antes de Shankaran, pessoal, a gente, entre aspas, tentava enquadrar aquelas pessoas que a gente acompanhava, homeopaticamente falando, naquelas 5 categorizações miasmáticas tradicionais. Então, a gente buscava enquadrar o doente ali na expressão psórica, ou na expressão psicótica, ou na expressão noética, tuberculínica e cancerínica. Shankaran descobriu que há ainda outras 5 expressões miasmáticas que às vezes elas podem ser mais adequadas para aqueles doentes que a gente está acompanhando. Então tem pessoas, quando o sujeito é malárico, o pessoal, miasma malárico é uma das novidades aí propostas por Shankaran. Quando a gente está falando de um sujeito malárico, ele é malárico, pessoal. A gente pode tentar forçar a barra ali, tentando encaixar ele entre a psicose, a gente pode ver alguns traços tuberculínicos também, mas malárico é malárico, a gente há de convir. Então, ele acabou descobrindo outras expressões que às vezes elas se encaixam muito mais com aquela realidade com que a gente está deparando naquele momento, com que a gente está se deparando em termos de dinâmica mórbida. Então, ele legou a nossa sistematização homeopática outras 5 expressões miasmáticas, além daquelas que a gente já conhecia. Então ele trouxe como contribuição o miasma agudo, miasma tineídeo, tifoídeo, malárico e leprósico. Já ia me esquecendo, sempre esqueço do leprósico, pessoal, é impressionante. Mas enfim, então essa foi uma outra
de suas grandes contribuições, e ao final do curso Melodia Oculta eu falo discriminadamente, de forma bem pormenorizada, detalhada, sobre os traços distintivos de cada uma dessas 10 expressões miasmáticas. E o miasma fala sobre o que, pessoal? Primeiramente, como o miasma, pessoal, eu vou trazer uma descrição. Estou preparando um projeto maior, acho que eu já comentei isso com vocês algumas vezes também. Estou preparando um projeto maior onde eu versarei sobre não apenas esses 10 principais, mas algumas ramificações desses 10, que não são as únicas possibilidades, inclusive, pessoal, mas a gente vai falar no momento mais propício sobre isso de forma mais detida. Mas o miasma, grossíssimo modo, pessoal, ele é gerado a partir da supressão de um padecimento. Então, quando a gente não trata determinada mazela na sua raiz, a partir do seu âmago, se a gente não a trata homeopaticamente falando, ou seja, a gente coloca aquilo embaixo do tapete, a gente simplesmente palia, existe uma alta probabilidade da gente auferir uma complicação daquela doença. Então, quando o Hahnemann ele trata sobre a psora e a compara com a hidra de múltiplas cabeças, é isso que ele quer dizer. Quando a gente não trata a hidra enquanto ela tem só uma cabecinha ali, a gente não dá um jeito de desmantelar a hidra enquanto ela tem ainda uma única cabeça, ela pode acabar se transformando numa monstruosidade muito mais complexa. Então, esse é o risco que nós corremos quando a gente não trata uma doença a partir do âmago. Ela pode gerar uma cronicidade, uma complicação, pessoal, que às vezes não tem nada a ver com as características da infecção original, do padecimento original. Vocês sabiam, por exemplo, só para exemplificar aqui para vocês, que eu acho que didaticamente falando isso é sempre um bom expediente. Toxoplasmose, a supressão da toxoplasmose, ou seja, quando eu não trato a toxo a partir da raiz dela, ela pode gerar como complicação possível linfoma. Veja, o que linfoma, em termos de dinâmica sintomática, tem a ver com toxoplasmose, os sintomas típicos da toxoplasmose? Não tem uma relação tão direta, pessoal. Então, por isso mesmo é tão importante a gente conhecer as expressões miasmáticas, porque a partir do que a gente está observando em termos de quadro mórbido ali do doente, a gente consegue deduzir que tipo de miasma pode ser o regente. Mas é claro que a gente não utiliza apenas esse critério para a gente bater o martelo em relação a qual miasma é regente naquele momento na vida do doente. A gente leva em consideração, sobretudo, agora sim, essa é a definição que eu mais gosto, pessoal, porque no fim das contas é que vai ser mais útil para a gente, né? A nível de tratamento integral do doente e análise integral também. O miasma ele fala muito acerca do nível de distorção naquele anteparo através do qual eu apreendo a realidade. Então, apreendo a realidade a partir de lentes amareladas e essas lentes distorcem mais ou menos essa forma específica que eu capturo da realidade. E claro, pessoal, por que analisar isso é tão importante? Por quê? Dependendo do nível de distorção, dependendo de com que nuances eu estou capturando a minha realidade, eu vou reagir de uma maneira específica. Então, dito de outro modo, uma forma muito confiável da gente avaliar o miasma regente ali no doente, pessoal, é a gente levar em consideração como é que ele reage a situações críticas da vida dele. Então, quando a gente avalia como é que a pessoa reage a constatação de que ela não tem grana, reage a uma briga com o filho, cônjuge, reage ali a perda de um ente querido. Quando a gente avalia essas situações críticas, estressantes na vida do doente, a gente já viu que a gente pode chegar à conclusão sobre qual reino é o predominante, que reino está eclipsando a sua expressão humana naquele momento, mas a gente também pode extrair pistas acerca de qual a sua expressão miasmática predominante. Então, Shankaran propõe para a gente, pessoal, como eu disse, 10 categorizações miasmáticas. Deixa eu ver se vocês estão enxergando, que serão 10, então vou ter que otimizar o espaço aqui, pessoal. A primeira expressão é a do miasma agudo. Quando a gente diz, pessoal, que o miasma agudo é o predominante, a gente diz que ele é o miasma predominante, é muito fácil da gente identificar esse miasma, pessoal, porque ele salta aos olhos. A pessoa é muito agitada e a pessoa é muito regida a partir daquela dinâmica da luta e da fuga. Então, o sujeito, imagine se a pessoa vive à base desse lema, ou eu luto ou eu vou fugir. É claro, pessoal, que essa pessoa é extremamente ansiosa, é claro que essa pessoa é extremamente amedrontada, é claro que essa pessoa é extremamente agitada.
Existe uma categorização miasmática que eu pessoalmente estou utilizando mais no meu cotidiano clínico, que ela é proposta por Louis Klein, é o mesmo autor daquela obra-prima sobre personalidades orquídeas, não é uma obra que foi traduzida para a gente, e está servindo de base bibliográfica para esse curso maior que eu estou preparando para vocês sobre miasma. E Klein, eu gostei muito da sistematização dele porque ele correlaciona miasmas com estágios da tabela periódica. Então, segundo o olhar de Klein, o miasma agudo, ele apresenta uma grande sintonia com o estágio 1 da tabela periódica. É por isso que aqui, pessoal, a gente tem pessoas muito impulsivas, a gente tem pessoas inescrupulosas. Do mesmo jeito que determinada emoção vem, a pessoa reage a ela. A pessoa reage, a gente tem impressão sem muito filtro. O impulso vem, ela não filtra nada, deixa a coisa sair. É como se o lobo pré-frontal, ele estivesse debilitado em alguma medida. A pessoa ela não pondera muito se aquela reação é apropriada ou não. É igual no caso de um animal. O animal, ele, da mesma forma que ele é estimulado ali, já reage, mas, por outro lado, ele não retém muito aquela emoção também. Então, daqui a pouco ele pode estar bravo com você agora, mas daqui a pouco já esqueceu e é seu amigo de novo, né? No caso aqui, sobretudo de cães, felinos também, conforme o caso. Enfim, então há uma dificuldade de depuração emocional. Tudo é muito intenso aqui. Por isso, os ácidos, a grande maioria ressona com miasma agudo, pessoal. Só que tem outro traço aqui. Se eu estou falando de ácido, eu estou falando de hidrogênio. E no hidrogênio nós temos um outro traço que ele vai estar presente em todas as personalidades que têm ressonância com miasma agudo, que é o seguinte: nessas pessoas a gente vai observar uma certa obsessão rumo a alguma coisa específica, pessoal. Pode ser aí depende com que o hidrogênio está associado. Se a gente tem, por exemplo, um muriático com ácido, lembre-se que muriático faz referência à temática da mãe. E se o viés obsessivo é trazido pelo hidrogênio, então nós temos uma mãe obsessiva, ou seja, uma mãe muito obcecada em relação à sua prole, uma mãe superprotetora. Isso sendo a problemática regente dessa pessoa. Pessoal, que às vezes a pessoa é superprotetora, mas não é bem isso que está causando o desequilíbrio da vida dela. Isso aqui é consequência de alguma coisa mais profunda. Mas quando esse é o núcleo central do sofrimento dessa mãe, a gente percebe, pessoal, que existe nessa obsessão, algo como uma espécie de... É como se só aquilo existisse, é como se só os filhos, nesse caso de muriático com ácido, existissem. No caso de fosfórico com ácido, é como se apenas as relações existissem. Eu estou bitolado em viver experiências intensas, eu estou bitolado em conhecer pessoas, em conhecer culturas diferentes. Não existe algo de muito equilibrado aqui, pessoal. E essa obsessão, ela é fruto de um desejo que todos os ácidos resguardam no seu âmago mais profundo, que é um desejo de voltar ao paraíso. Então, é como se a pessoa ela entendesse que, se dedicando muito àquela coisa, ou ao trabalho, às relações humanas, ou ao cuidado dos filhos, é como se nesse excesso de dedicação ela conseguisse recobrar todo esse sentido de união que foi perdido a partir do momento em que ela adentra essa dimensão. É algo mais profundo, pessoal. É claro que normalmente a pessoa doente, pessoal, nem ele é consciente disso. A pessoa não vai verbalizar isso para você. Ah, com essa minha obsessão com os estudos eu viso o restabelecimento dessa conexão com o Éden. Ah, seria bom demais se as pessoas tivessem esse nível de consciência para trazer de bandeja para a gente a temática central do padecimento dela. Pessoal, é uma leitura que a gente vai ter que ser capaz de extrair a partir das nuances, das entrelinhas. Então essa obsessão normalmente ela se justifica por isso. A pessoa ela quer ser una novamente com alguma coisa, que ela vivia o máximo da unidade nessa dimensão extrafísica de que ela sente que acabou de sair. Então é a partir dessa leitura que a gente entende muito desse frenesi, dessa intensidade dos ácidos, que configuram muito bem, traduzem muito bem a alma do miasma agudo. Em seguida, pessoal, não vou necessariamente seguir a ordem em que Shankara apresenta os miasmas para a gente. Mas, de certa forma, eu vou acabar seguindo, porque agora, normalmente em segundo plano, ali, Shankara, quando ele trata dos miasmas, geralmente ele costuma seguir essa ordem. Fala do agudo, depois ele fala do tifoide. Tifoide, pessoal, se vocês se atêm ao estudo da alma de sofrimento de Nux, que é um grande representante do tifoide, pronto, vocês entenderam tudo. Vocês entenderam a alma
desse miasma. Como é que a gente sabe que a pessoa está aqui? Essa pessoa também ela tem uma espécie de obsessão. É aquilo que a gente poderia chamar de hiperfoco, pessoal. Então, isso fica muito visível, de novo, quando a gente analisa como é que a pessoa lida com problemas. Se a pessoa está com alguma questão, pessoal, é como se só aquele problema existisse. Toda a realidade periférica dela fica em suspensão. Tudo parou de acontecer para a pessoa. Ela está totalmente focada na resolução daquele problema. Por isso que Shankaran traz para a gente, como um quadro ilustrativo do miasma tifoide, bombeiro apagando incêndio. Ele não pode ficar pensando ali, enquanto ele está com a mão na massa, enquanto ele está resgatando pessoas, ele não pode pensar em mais nada. Ele não pode pensar no arroz que ficou queimando em casa, não pode pensar no boleto que está atrasado, tem que pensar na pessoa que ele tem que resgatar, em apagar aquele incêndio. Toda a energia dele tem que estar sendo direcionada para aquilo ali. É por isso que a gente sente que são pessoas exageradas. Quando elas têm alguma demanda, parece que tem que despender todo o esforço do mundo para realizar aquilo, porque senão não tem descanso, ela não tem paz enquanto ela não realiza, que não resolve aquele pepino. Parece assim, pessoal, que nenhum detalhe do problema pode ser deixado de lado. Então a pessoa ela tem que foca realmente no problema, como se só aquilo existisse, e ela avalia o problema por todos os prismas possíveis. Mas a impressão que a gente tem é como se só existisse aquilo. E ai de você, se você se interpor entre a resolução do problema e essa pessoa. A pessoa ela passa por cima do obstáculo. Realmente, ela está totalmente focada. Ela não vai dar a menor atenção para algo que não tem a ver diretamente ou indiretamente que seja com aquele problema. Então é por isso que a convivência acaba sendo bem complicada, pessoal. Normalmente são pessoas que, se for casado, em breve, o parceiro pede o divórcio, porque imagine, toda vez que surge um problema, nem a família existe mais para aquela pessoa. Ela não fica quieta, não tem paz enquanto ela não resolve aquele pepino. Então, bom, o que mais vai acontecer na nossa vida, pessoal, é sofrimento, é resolução de problema. Imagina se você não consegue ter esse jogo de cintura para dar conta ali de várias demandas ao mesmo tempo. Se cada problema você tem que direcionar 100% da sua atenção para ele, você não consegue viver uma vida de forma minimamente digna, pessoal, de forma minimamente serena. Então, são pessoas que normalmente elas estão... A gente olha e percebe, nossa, fulano tá tenso, hein? A gente vai ver porque tem uma pendência, porque ela tem um problema ali que ela não resolveu, não consegue deixar alguma coisa meio no meio, em vias de resolução. Não fica quieta, só tem paz até... Ela só vai oferir algum nível de serenidade até resolver 100% daquilo. Se não tiver 100% resolvido, ela não consegue deixar para amanhã, não consegue deixar o negócio meio que stand-by, tem que resolver, senão ela não tem paz de jeito nenhum. Então, esse é o modus operandi reacional de pessoas que ressonam com esse miasma. Ele tem muita sintonia com o estágio 8 da tabela periódica, tem muita sintonia em certa medida também com o estágio 2, que é muito sensível ao que está acontecendo no ambiente, então ele tem que levar em consideração tudo que está acontecendo para tentar resolver a crise que ele está vivendo da melhor maneira possível. Existe essa obsessão, pessoal, por que tem tanta ressonância com o estágio 2 também, essa expressão miasmática, o estágio 2 da tabela periódica? É porque eu sinto que, de certa forma, a minha capacidade de resolver problemas ela é incipiente. Então é uma coisa que eu estou ainda desenvolvendo, eu não confio muito na minha experiência para resolver, é por isso que eu preciso direcionar tanta energia para a resolução daquilo ali, porque eu sinto, é uma ilusão, obviamente, né? Eu sinto que eu não sou muito bom, não tenho muita desenvoltura com aquilo, então toda a energia tem que ir para lá mesmo. Outra expressão, pessoal, miasma dos procrastinadores, miasma tideídeo. Tineide é fogo de palha, pessoal, ressona muito com o estágio 3 da tabela periódica. Então, ele começa uma coisa, aí com aquela empolgação, entusiasmo, a coisa vai chegando dentro de um certo patamar rotineiro, a pessoa desiste daquilo ali. Então ela começa com todo o gás, mas o gás não se sustenta. Muito, pessoal, porque a pessoa é como se, eu já falei isso para vocês algumas vezes, é como se a pessoa desconfiasse que seguir naquela direção vai levar ela para o ponto que ela está almejando. Está fazendo dieta, está fazendo direitinho ali no primeiro momento, mas depois de uma semana, 2, 3, ela começa a duvidar que aquela estratégia vai levar ela para o corpo desejado. É uma espécie de descrença que acaba desmotivando o indivíduo. E também, pessoal, muito porque, por isso que eu falei do estágio 3, essa correlação com os estágios, ela nos ajuda muito na compreensão dos miasmas, porque o que desmotiva muito
as pessoas que têm ressonância com esse miasma, é um viés comparativo. No estágio 3 da tabela periódica, a gente está se comparando a uma terceira pessoa a todo momento. Uma terceira pessoa na jogada, o tema da terceira pessoa na jogada, portanto, os triângulos amorosos, aparece aqui no estágio 3. E, inclusive, até em termos numerológicos, né? Olha só, a gente tem 3 aqui. Então, isso também é muito simbólico, porque nós vamos sempre utilizar como parâmetro comparativo uma terceira pessoa. E aí é isso, eu estou o tempo inteiro me comparando, eu sempre sinto que eu tenho alguma coisa que melhorar, que ajustar, para que eu me torne o máximo possível compatível com aquela referência. Mas eu sei, pessoal, que essa replicação na íntegra, essa replicação 100%, ela não é possível, porque eu sou uma pessoa, a pessoa é outra pessoa. A nossa circunstância biográfica é totalmente diferente. Só que isso me desmotiva, eu ainda sou muito inseguro para perceber que eu tenho elementos únicos e que esses elementos únicos, eles configuram o meu poder. É isso que me torna único e, portanto, poderoso na minha realidade. Eu ainda não confio, não acredito muito nisso. Eu acredito que ser outra pessoa é que vai me levar a algum lugar. Eu não orgulho-me muito ainda disso que eu trago de original, disso que eu trago de pessoal. Então, eu tenho que ser outra pessoa para me sentir seguro. Só que em algum momento a chave vira, eu entendo que eu nunca vou ser outra pessoa, sempre vou ser eu para o resto da vida, e eu acabo me desmotivando. Outra expressão miasmática, sobre a qual a gente vai falar lá no curso, malárico. Tinha me fugido aqui, pessoal, miasma malárico. Esse aqui também, pessoal, ele tende a ser enrolado, por assim dizer, mas por outros motivos. Basta que vocês tenham em mente que esse miasma ele apresenta uma sintonia significativa com o estágio 5 da tabela periódica. O que a gente tem ali? A pessoa que adia, que sempre quer deixar para depois, a pessoa já sabe o que quer, só que na hora de concretizar é que o bicho pega. Aqui, geralmente, a gente está meio que dando tiro para tudo quanto é lado, a gente não sabe bem, está degustando um pouco do que a realidade tem a apresentar para a gente, mas a gente não decidiu ainda. Aqui a gente já decidiu, mas a gente está se embananando em preciosismos. Ah, mas não está bom o suficiente, então não vou nem fazer, para nem correr o risco de errar e pagar mico. Então existe um perfeccionismo que começa a entrar na jogada aqui, mas na verdade, pessoal, o que configura mesmo a alma do miasma malárico é um certo sentimento de perseguição. A pessoa se sente perseguida porque é ela que se coloca normalmente nessa situação, pessoal, de vítima de um perseguidor. Então tem em mente a palavra perseguição, a palavra vítima também, só que a pessoa ela tinha escolha. Tem como ela sair desse ciclo de perseguida e vítima dessa perseguição, mas ela não quer sair porque isso é conveniente. Conveniente por quê? Porque ela tem um bode expiatório perfeito. Ah, minha vida não dá certo por causa da minha família que me influencia e diz que eu tenho que fazer isso e aquilo, e o pessoal invade o meu espaço. Aí você pergunta, tá, fulano, por que você não corta o vínculo com a sua família? A pessoa, às vezes assim, vem aquilo, né, pessoal? A gente já sabe que a pessoa ela tem uma série de subterfúgios, uma série de pretextos, mas assim, podia. A gente sabe que podia. Se ela tivesse um pouquinho de boa vontade, ela sairia daquilo. Mas aquilo é conveniente porque ela tem quem culpar. A minha vida, tudo dá errado por causa daquilo. E normalmente tem alguma coisa a ver com família, pessoal. Se não tem a ver com a família diretamente, pelo menos indiretamente, com toda certeza. Então a pessoa ela sente que ela não pode avançar, porque caso ela avance, ela estará atraindo tudo aquilo que ela aprendeu com a sua hereditariedade. Não, eu não posso seguir por esse caminho, porque isso seria romper com tudo aquilo que eu aprendi com a minha família. Seria romper com tudo aquilo que me foi legado pela tradição da minha linhagem. Então eu não posso sair aqui do ordinário para me tornar extraordinário, porque senão isso vai ser uma traição à minha tessitura familiar. Então tem isso aqui que a gente tem que levar em consideração, que vai fadar o indivíduo a permanecer nesse ciclo para o resto da vida, caso ele não receba, né, um medicamento malárico no caso. Outro, pessoal, agora vamos falar sobre o miasma psórico. A psória já é muito conhecida quando a gente analisa psorino, nosódio compatível aqui com essa expressão miasmática. Quando a gente analisa sulfur também, que é considerado um grande representante da psória, a gente já tem uma noção do qual que é a alma aqui da psória. Pessoal, é muito fácil da gente identificar um psórico porque parece às vezes que é uma pessoa que não tem problema nenhum. Porque é uma pessoa que ela é muito caracterizada por um certo sentido de esperança, um certo otimismo. Tá, Letícia, mas em que medida isso pode se transformar num problema?
É porque, pessoal, se você for analisar o que é tanto o otimismo quanto a versão sombria dele, ou a versão oposta, que seria o pessimismo, vocês entendem que ambos estão negando a realidade. Ambos estão trabalhando com algo que não é a realidade, pessoal, definitivamente. Então o problema é a fuga. O problema é quando o otimismo ele é um escape da realidade, ou seja, eu estou diante de um lobo, tá, o lobo tem essência boa, quando a gente está falando de gente, pessoal, tá, tem essência boa? Tem, todo ser humano tem uma centelha perfeita ali, é feita a imagem e semelhança do Criador, então essencialmente a pessoa é boa, é perfeita também, mas naquele momento é um lobo, então eu tenho que me portar de acordo, não tem como eu sobreviver ao lado do lobo, ou eu vou ter que lutar com ele, ou eu vou ter que fugir, só tem essas duas opções, mas o psórico tem muita dificuldade, pessoal, de colocar isso na cabeça, de que ele está diante de um caos mesmo e que o mal existe. São pessoas que têm muita dificuldade de reconhecer que o mal, ele existe, sim. Então, aquela pessoa que ela vai colocando pano quente, ela sempre acha que vai ter como resolver, que existe, sim, um bom prognóstico, que ela está tudo deixando claro que não. Isso aqui não vai ter um bom desfecho. Mas o psórico desequilibrado, ele teme achar que não, a coisa vai dar certo, não, calma. Tem análise de uma ave de rapina, pessoal, acho que era Cathartes aureus, e aí eu estabeleci um diagnóstico diferencial com Vultur grifos. E aí eu utilizei esse expediente dos ecos interiores. Tem 2 ecos interiores que são basicamente formas de enxergar a vida, pessoal, sobretudo problemas. Tem 2 ecos que eles são diametralmente opostos, que é ali Vultur grifos, ele estaria ressonante com o eco nihilista, e nós temos o extremo oposto, que é o eco otimista, o eco construtivo, para ser mais específico. Então, o Cathartes, ele representa esse eco da construção, da esperança, que tem íntima relação com as expressões psóricas que eu estou trazendo aqui para vocês. Quem assistiu aquela aula deve estar se lembrando disso. O psórico, ele sempre acha que as coisas estão convergindo para um bem. E às vezes sim, pessoal, mas eu não vou testemunhar esse bem nesse exato momento. Às vezes nem em vida eu vou perceber o bem que poderia ter sido extraído dessa experiência. Só vou perceber isso assim muito tempo depois, eu já estando na eternidade, aí eu vou ver, não, fez sentido isso aqui. Mas naquele momento não, eu tenho que avaliar que aquela situação ela é ruim, pronto, acabou, não tem nenhum bem que eu possa tirar daquilo ali, pelo menos não naquele momento. Então existe uma dificuldade, uma relutância em assumir isso aqui, pessoal. E é claro que em algum momento isso pode me colocar em várias enrascadas. Então eu sou vítima de uma série de armadilhas em função dessa postura muito ingênua, muito inocente diante da vida. São pessoas que têm muita fé, como vocês provavelmente puderam deduzir, são pessoas muito esperançosas, mas em algum momento, inclusive numa condição de desequilíbrio, essas pessoas podem inclusive perder esse veio esperançoso, perder a sua fé. E aí é que a gente percebe essa faceta mais ansiosa do psórico. Geralmente isso acontece quando eles são vítimas de muitas armadilhas que despontam desse excesso de ingenuidade. Então acabam sendo vítimas de um tanto de vigarista, de um tanto de filho da P. E aí isso macula essa visão de mundo tão esperançosa deles, de maneira que eles podem entrar facilmente na seara do luetismo, que seria a antípoda da psória. E não vamos para o luetismo ainda, pessoal, mas já tem isso em mente. É como se fossem expressões opostas, no sentido de que o luetismo ele traduz todo o sentido de desesperança, todo o sentido do niilismo propriamente, onde aparentemente nada mais importa, tanto faz, tanto fez o que eu vou fazer, o que as pessoas vão deixar de fazer. O próximo sobre o qual a gente vai falar, pessoal, é a psicose. Quando o psicótico está diante de um problema, ele já pensa, qual que é a fraqueza que eu vou precisar ocultar aqui? Se eu estou vivendo um problema, uma fraqueza, uma deficiência da minha personalidade, ela vai ficar exposta, inevitavelmente. A minha insuficiência para resolver essa crise, ela vai ficar exposta. Então, a primeira coisa que eu penso, o que eu vou colocar embaixo do tapete, o que eu vou ocultar? E, por outro lado, o extremo oposto acontece também, pessoal. Ok, mas eu tenho qualidades. Então, quais qualidades que eu vou exacerbar? Às vezes, essas duas tendências estão presentes ao mesmo tempo, pessoal, no psicótico. Ele já pensa o que ele vai esconder, que fraqueza que ele vai ocultar e que qualidade que ele vai exacerbar. Às vezes, pessoal, essa exacerbação de qualidade chega ao ponto de configurar uma mentira mesmo. Então, às vezes, assim, a pessoa ela tem uma boa desenvoltura em línguas, ela tem facilidade de aprender, mas quando ela faz um perfil, por exemplo, ali no Instagram, ela coloca que ela é tradutora, que já participou de vários seminários, já deu várias palestras sobre línguas, sobre tradução,
Não, fulano, calma, você só tem habilidade, mas essas coisas não aconteceram. Então você já entrou na seara da mentira propriamente, pessoal. Então, o psicótico ele pode lançar mão desses dois expedientes, mas sobretudo do ocultamento. Então, claro, os alunos mais atentos já devem ter chegado à conclusão que aqueles expedientes que visam a manipulação estão presentes aqui na seara psicótica. Pessoal, o próximo, cancerinismo. Esse aqui eu conheço bem, pessoal. Todos que vocês me perguntavam sobre cancerinismo, eu consigo responder. Acontece um problema na vida do cancerínico. Como é que ele vai reagir, pessoal? Eu queria deixar claro para vocês o seguinte, pessoal. Miasma é igual análise de temperamento. Tem gente que diz o seguinte: Letícia, mas eu não posso dizer que eu sou uma pessoa colérica, porque quando eu sou tocado, sobretudo por alguma adversidade, eu não sou aquela pessoa explosiva, mas isso não te exclui da possibilidade de você ser colérico, pessoal, porque tanto para a classificação de um temperamento dominante, como também para a categorização miasmática, você tem que avaliar aquele impulso espontâneo. Quando você é tocado por alguma crise, qual é aquela reação que lhe ocorre imediatamente? Às vezes você nem expressa aquilo para a sua externalidade necessariamente, pessoal, mas porque nós somos seres culturais, então a gente vai educando os nossos impulsos. Então, num primeiro momento, se o cancerínico ele não fosse educado de forma alguma, qual seria a sua reação mais espontânea? O que ele tem vontade de fazer para resolver aquele problema? Normalmente, pessoal, é uma pessoa, a gente acha que só o tuberculínico é empático, mas o cancerínico é muito mais, pessoal, que ele está disposto a sacrificar, inclusive, a própria dignidade dele para ajudar os outros. Então, o que vocês esperam que vai acontecer aqui? Até o próprio câncer, pessoal. O câncer, ele é se a gente avaliar o tumor ali, a dinâmica mórbida do tumor propriamente, é um conjunto de células que não tem nada a ver com as minhas células saudáveis, ou seja, é um invasor que ele vai tomando conta, ele vai se reproduzindo desvairadamente, ou seja, o desrespeito pelo próprio espaço pessoal. É a máxima representação daquilo a que uma personalidade cancerínica está disposta, pessoal, para resolver um problema. Porque veja bem, qual que é o modus operandi de um cancerínico, especialmente quando ele está diante de um determinado problema. Ele tende à centralização daquele problema, então há uma dificuldade muito grande de aliviar o seu fardo com outras pessoas. Primeiro porque se eu dividir esse fardo eu vou incomodar os outros. Depois, agora sim, vem a grande palavra-chave que é atribuída ao cancerinismo, que é o perfeccionismo. Eu sinto que só eu consigo dar conta do recado, dar conta das minhas coisas exatamente dessa forma, da forma que eu tenho como mais perfeita. Então, se eu delegar essa tarefa a outra pessoa, vai ficar meia boca, o negócio não vai ficar bom. Então, para eu não correr esse risco, eu prefiro, e além do mais eu não incomodo os outros também, então eu prefiro centralizar tudo. Só que chega um determinado momento, pessoal, sobretudo dependendo assim da demanda que eu estiver centralizando, aquilo se transforma num esforço sobre-humano. Então, tudo normalmente, ainda mais assim, porque para o cancerínico, aquilo que eu sempre falo com vocês, não basta resolver um problema. Eu preciso resolver de uma forma específica, da maneira mais perfeita. É por isso que qualquer coisa para ele cansa, esvai toda a sua vitalidade, porque qualquer resolução de problema, eu primeiro coloco na minha cabeça que eu vou ter que resolver sozinho, vou ter que poupar os outros o máximo possível, eu vou ter que resolver de uma maneira mais perfeita possível e eu vou ter que resolver mesmo, vou ter que dar um jeito de resolver, mesmo em detrimento da minha saúde, mas a coisa ela vai ficar feita, ela vai ser feita, por isso são pessoas muito confiáveis. Porque pode acontecer o que for, algo que inclusive as prejudique, comprometa significativamente a sua saúde. Se elas deram a palavra delas, elas vão cumprir. Não importa a que elas tenham de lançar mão, não importa o que elas tenham que sacrificar, inclusive a sua própria saúde, como eu falei, a sua própria individualidade, o seu próprio espaço pessoal, o espaço de dignidade pessoal. Então estão dispostos às últimas consequências para fazer valer o seu ideal de perfeição. Outro miasma, pessoal, estamos chegando aqui ao final já? Já não, né? Outro miasma sobre o qual vamos falar seria o tuberculinismo. No caso do tuberculínico, pessoal, isso é fácil de identificar um tuberculínico que ele também é extremamente inquieto, pessoal, mas tenham a inquietude do tuberculínico como aquela inquietude da ave que está batendo suas asas. Não à toa, não coincidentemente,
maior parte das personalidades aves são tuberculínicas, a maioria esmagadora é tuberculínica. Temos alguns luéticos, alguns cicóticos, mas a grande maioria vibra no tuberculinismo. E o que a gente tem aqui, pessoal? O que eu trouxe essa analogia da ave? Que ela vai batendo ali suas asas, batendo, 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 com o intuito de não ser aprisionada. Então, o terror da ave seria um enjaulamento. Esse é o terror de todo tuberculínico, é ser confinado. Então, como é que vocês supõem que ele vai reagir diante de uma crise? Ele vai reagir como se aquela crise o estivesse asfixiando. Então, sempre que essas pessoas falam sobre as suas experiências mórbidas, elas vão lançar muita luz sobre o quanto aquilo está trazendo sufocamento, o quanto aquilo está prendendo, está trancando. Consequentemente, pessoal, e principalmente à medida que o tuberculínico ele vai se desequilibrando, ele começa a ver jaulas onde elas não existem. Começa a ver confinamento onde ele não existe. Então, pode haver confinamento, por exemplo, num compromisso. Eu não vou assumir compromisso de casamento, de namoro, que seja, dependendo do nível de desequilíbrio, a pessoa nem quer namorar, ela quer a parte superficial do relacionamento, que é aquela curtição enquanto eu ainda posso gozar de uma certa liberdade, na minha perspectiva. Mas assim, a coisa começou a ficar séria, eu já não posso mais fazer tudo que me der na telha, então já não quero. Então são pessoas que têm dificuldade de manter constância também, exatamente pelo compromisso que a constância, que a rotina me exigem. Eu posso ter muita dificuldade também com a atenção. Por quê? Por aquilo que eu já falei também várias vezes, porque a atenção ela é um enjaulamento do foco. Se você decide prestar atenção em algo, tem uma série de outros elementos periféricos que estão acontecendo na realidade que está te cercando nesse exato momento, estão te escapando, porque você está focado. Então, um suplício aqui do tuberculínico é quando ele precisa focar a sua atenção. Então, nós já temos aqui, consequentemente, várias possibilidades de medicamentos para o TDAH. Não estou falando que todo mundo que recebe esse diagnóstico, pessoal, é tuberculínico, mas existe uma alta probabilidade de ser exatamente por essas questões que eu acabei de expor. Outra possibilidade, pessoal, seria deixa eu ver se vocês estão enxergando, quase não estou enxergando mais, né? Então, luetismo. Vocês lembram que eu falei que existe uma relação de antagonismo, de oposição entre psora e luetismo? Se aqui prevalece o máximo do otimismo, que vocês acreditam que vai prevalecer aqui o máximo do pessimismo, pessoal. Então, eu trago muito aquele exemplo do nó. Ao invés da pessoa olhar para o nó e pensar, não, gente, eu vou ter paciência para parcimoniosamente ir desatando isso aqui, gradativamente. Eu já não tenho paciência com aquilo, eu me deparo com a crise, eu já sinto que a única solução, entre aspas, é cortar o nó. Então, existe todo um viés derrotista, existe todo um viés destrutivo aqui quando eu estou me deparando com um problema. E às vezes, pessoal, nota seja feita para isso, que às vezes passam muitos luéticos pelo nosso cotidiano clínico e a gente acaba confundindo-os com outras pressões miasmáticas, porque existe essa violência mais declarada, que é a violência do marginal, do delinquente, essa violência explícita, que a gente olha, bate o olho e sabe que é violência e já estabelece uma correlação com as pressões luéticas. Existe sim essa nuance do luetismo, mas existem nuances que elas são mais implícitas, por assim dizer. Por exemplo, no caso do remorso. No caso do remorso, o que eu estou fazendo ali? Quando eu não, ao invés de optar pelo arrependimento, eu vivo um remorso. Eu estou revivendo aquela experiência, a todo momento, aquela experiência de crise, sem vislumbrar uma solução. A redenção não é possível. É uma espécie de ressentimento que vai se acumulando, eu vou revivendo aquilo, eu vou eternizando aquele sofrimento. Se ele está se eternizando, pessoal, é porque eu estou negando a solução para aquela problemática. Então, esses problemas que se arrastam, tem gente que confunde a contenção, no sentido assim de aprisionamento num certo evento da minha vida, num trauma, num desgosto, acabam confundindo isso com uma expressão psicótica. Só que não é essa a nota predominante da psicose, pessoal. A nota predominante do psicótico é a contenção de determinadas falhas da minha personalidade, que eu enxergo da minha personalidade, a exacerbação de supostos atributos. Então é essa a dinâmica. Não exatamente essa cristalização em determinados eventos traumáticos. Se eu me cristalizo lá e vem como consequência amargor, vem como consequência raiva, então muito provavelmente eu estou falando do luetismo. Por isso que o luetismo, pessoal, quem assistiu a minha primeira videoaula dessa série, quando eu falei lá sobre estágio 17 da tabela periódica, vocês devem se lembrar que eu trouxe como um sinônimo de um máximo possível que a gente consegue conceber de apego.
Então o estágio 17 ele tem consequentemente muita ressonância com o loetismo. Nós temos ali os floratum que encarnam a expressão loética mais óbvia, que são aquelas pessoas que já vivem uma espécie de niilismo, só que na variante mais perigosa dele. É aquele momento em que a gente sente que nada mais importa. Ah, tá, tô diante de um problema, já coloquei na minha cabeça que não tem solução mesmo, então vou chutar o balde. Todo mundo acha que eu sou vilão, então vou me tornar um vilão mesmo. Nada mais importa, parâmetros morais, nada importa. Então eu vivo como se não tivesse nada por que lutar, não tivesse nada em mim que eu pudesse melhorar. Uai, claro, se eu me deparo com algum problema, mesmo no meu interior, e eu sempre acho que não tem solução, bom, então não tem motivação nenhuma para tentar melhorar sequer, pessoal. Então, esse viés derrotista, veja bem, pessoal, que no leprósico a gente enxerga isso aqui também, só que no âmago do leprósico, vou colocar ele, ai meu Deus do céu, onde eu ponho, pessoal? Pô, bem aqui, ó. Colocar a abreviação dele. Não vai dar, mas enfim, colocar aqui embaixo então. Leprósico. Leprósico. Eu escrevi leprósico aqui, pessoal. Tentei escrever leprósico nessa partezinha aqui, porque se eu colocasse aqui embaixo vocês não iam enxergar. Esse aqui também, ele é muito desesperado, pessoal. Esse aqui também não acredita que há a solução para ele. Mas veja bem, eu fico ostentando, eu falo demais sobre isso, o quanto o ponto em que eu me encontro é fundo de poço, e que há muito sofrimento, e que dói demais essa situação, e que eu não aguento mais. Existe esse derrotismo também, só que é um derrotismo ostentado, pessoal. Por que eu estou ostentando esse derrotismo? É porque eu quero que as pessoas se compadeçam da minha situação. Então, esse ostentar de sofrimento com o intuito de despertar piedade, pena nos outros, isso aqui é típico do miasma leprósico. Então, a desesperança prevalece aqui, mas ela é ostentada com o intuito de eu obter compaixão dos outros. Tem um objetivo aqui para eu manter tudo isso. É por isso que onde vocês acreditam que estejam os melhores medicamentos para o tratamento de fibromialgia? Aqui. Todo mundo sabe, pessoal, alguém que tem uma certa experiência clínica e uma certa sensibilidade metafísica também diante das doenças, da análise das doenças, vocês conseguem alcançar que no fibromiálgico é como se a gente conseguisse observar ali de forma bem palpável que é como se com aquelas dores a pessoa estivesse clamando por atenção. Ela está clamando por afeto. Olhem para mim, olha o tanto que está doendo, olha o quanto que eu estou sofrendo. Estou dizendo que a pessoa não sente essa dor, pessoal, mas é uma psicossomatização que tem como objetivo final, normalmente, despertar compaixão nos outros. Então, assim, eu sinto que com os meus talentos, as minhas atribuições, eu não consigo mais chamar atenção. Então vamos ver se pelo menos chamando a atenção das pessoas por quanto eu estou sofrendo, eu consigo um pouquinho de migalha de atenção que seja. Então há aqui o miasma leprósico, pessoal, ele tem muita ressonância com o estágio 16 da tabela periódica, que é onde a gente percebe ali, inclusive, o oxigênio. O oxigênio está lá. Qual que é a palavra-chave do elemento oxigênio? Vitimização. Então, o que a vítima quer? Chamar a atenção para a condição dela, para que as pessoas tenham pena, para que as pessoas deem coisas para ela, nem que seja a própria atenção. Então, a automutilação aqui, só que quem ressona com miasma leprósico se automutila normalmente para as pessoas verem. Não vai se automutilar de uma forma que ninguém perceba o que está acontecendo. Eu quero que as pessoas vejam. Aqui não. Aqui a gente pode ter algo um pouco mais velado. É a destruição pela destruição. Não estou querendo chamar a atenção de ninguém. Eu estou querendo me destruir mesmo. E de preferência que seja silencioso para conseguir concretizar isso. Então é muito sofrimento. É um nível ulterior de sofrimento que a gente tem aqui, pessoal. Normalmente, quando nós temos pessoas com inclinações suicidas aqui, elas cogitam e bolam uma situação ali que ninguém vai perceber que ela está vivendo aquela crise em vias de cometer aquele ato. Aqui não, aqui existe todo um teatro para que todo mundo veja que eu quero compaixão. Não significa que essas pessoas não vão atentar contra a própria vida, pessoal, vão concretizar o ato. Mas aqui existe uma probabilidade maior, porque eu quero que aconteça mesmo. É o meu objetivo final, é a destruição. Aqui não é o objetivo final. A destruição ela é um meio para que eu atinja o meu fim, que é chamar a atenção dos outros. Então, queridos, vamos agora à oferta do meu curso Melodia Oculta. Deixa eu apagar só aqui embaixo, pessoal, para eu colocar o valor antigo e o valor atual para vocês. Então, veja bem,
Este curso, eu dei uma prévia, pessoal, só uma palhinha do que vocês vão encontrar lá, só para deixar claro. Isso aqui é como se fosse uma introdução, uma espécie de itinerário insider de cada um dos meus cursos, para que vocês consigam se decidir qual oferta vocês vão abocanhar. Então, pessoal, veja bem, o curso Melodia Oculta, ele estava no valor de R$ 599,99. Pessoal, estou dando um desconto de R$200 para vocês. Até o último badalar do mês de novembro, R$ 399,99. Eu enxuguei duzentão para vocês. Então, vou riscar só esse aqui, que esse é o valor atual, pessoal. Esse aqui, ó, R$ 399,99, podendo ser dividido. De novo, as formas de pagamento são as mesmas de sempre, que eu tenho enfatizado desde o início aí dessa série. Pode pagar via Pix, pode pagar via boleto, pode pagar via cartão de crédito, até 2 cartões de crédito, pode dividir em até 12 vezes. Acompanhe a apostila, pessoal, é um curso que é vitalício também, então a partir do momento que vocês adquirirem, vocês vão ter acesso para o resto da vida. Também concede a vocês o acesso ao nosso famosíssimo grupo de estudos exclusivo, o Homeo Learning, nossa joia rara, nossa família homeopática. Quem entra lá nunca sai, pessoal. O índice de evasão desse grupo é baixíssimo, até porque aquilo não é casa da mãe Joana. Não permito postagens que não tenham nada a ver com os temas que estão sendo abordados, então por isso que eu estou falando, é a nossa joia rara que é muito bem cuidada, prevalece ali uma excelente relação entre os colegas, enfim, então vale a pena integrar essa nossa família. Sempre há uma troca muito rica acontecendo ali, então considero que o nosso grupo de estudos é até um complemento, um excelente complemento a toda a experiência que vocês têm nos próprios cursos. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa, pessoal. Então falei das formas de pagamento, é vitalício, tem a apostila, tem um bônus que é o itinerário periódico, pessoal, onde eu vou falar sobre as temáticas centrais de cada um dos estágios da tabela periódica e das séries também, igual eu já havia comentado com vocês no primeiro vídeo dessa série, quando eu apresentei o curso Calcares para vocês. Então é nesse curso, no Melodia Oculta, onde eu vou tratar de forma minuciosa sobre cada uma das linhas e estágios, ou seja, colunas da tabela periódica. E por fim, pessoal, eu acho que eu não falei isso nas videoaulas anteriores, mas todos os meus cursos, até aulões também, quando vocês concluem todos eles, vocês têm um acesso a um certificado, vocês podem baixar e imprimir. Então, façam o seguinte, toda vez, para vocês terem acesso ao certificado, toda vez que vocês forem assistir uma videoaula, os meus cursos ainda estão todos hospedados na Hotmart. E a Hotmart, quando você assiste uma videoaula de qualquer curso que está hospedado ali, é só vocês marcarem, tem uma opção para vocês marcarem a videoaula quando vocês a concluírem. Marque todas até o fim do curso, que aí automaticamente, estando todas as videoaulas marcadas, vai aparecer a possibilidade de vocês baixarem e, consequentemente, imprimirem os certificados. Tá joia, pessoal? Um forte abraço a todos e até a próxima semana, onde nós vamos conduzir também um Insider pelo meu famosíssimo curso. Esse é o melhor, pessoal. O melhor curso de sais de Schussler é o meu. Não é me gabando, não, mas quando eu falo que uma coisa é boa, pessoal, vocês podem confiar em mim. Eu raramente me elogio. Só que esse curso com obra-prima, pessoal, não estou nem me pautando nos meus critérios de avaliação, estou me pautando no feedback dos meus alunos, sobretudo. Então, até a próxima.